Olá, pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador, empreendedor e host desse podcast. E para começarmos em grande estilo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Aproveita também para acompanhar os episódios que já estão disponíveis, tem muito conteúdo bom à sua disposição, beleza? No episódio de hoje, vamos abordar o seguinte tema: como transformar um projeto em realidade social e gerar impacto social e econômico. E para abordarmos esse assunto, tenho a honra de receber como convidado especial de hoje David Araújo, empreendedor social, faixa preta de jiu-jitsu, líder de projeto social, meu cliente, meu amigo. Meu amigo, sinta-se em casa, fale aí com a nossa audiência, se apresente em primeiro lugar, que a gente vai bater esse papo agora nessas próximas 1 hora e 30 minutos. Beleza, é uma honra estar aqui. Meu nome é David Araújo, eu sou empreendedor, sou faixa preta de jiu-jitsu, professor de boxe, Projeto social. projetos sociais e assim, a gente está numa pegada hoje de desenvolver não somente a questão social, né, mas voltei a empreender. E hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre os diversos projetos que a gente vem E são executando. muitos, né? Bastante. Com a tua ajuda, então, você Exatamente. salvou a minha vida. Isso em menos de um ano, né, que a gente se conhece aí. Eu acho que acredito que seja isso, né? Um ano. Não, menos. Eu acho que vai fazer um ano em dezembro, pô. Caralho, então, Mano, muito pouquíssimo recente. tempo, parece que é muito, né? Cara, impressionante. Cara, é o seguinte, normalmente aqui, a gente, antes de falar do tema em si, eu particularmente acredito muito que, eu sempre repito isso, histórias inspiram e pessoas se conectam com pessoas. E então, antes de falar de negócio, empreendedorismo, e tu falar que é construtor, incorporadora, não sei o que mais aí, quem é o David, pô? Eu acho interessante tu contar a tua história como pessoa física, o teu CPF, logicamente naquilo que tu se sentir à vontade em falar. Então, normalmente, como o episódio ele dura 1 hora e 30 minutos, esses primeiros 30 minutos a gente bate um papo sobre a vida do caboclo, né? Fala sobre o que ele se sentia à vontade e quando tá em 30 minutos a gente entra no tema. E aí eu vou relembrar o tema de novo lá na frente para a gente realmente poder abordar 3 tópicos deste tema. Mas antes disso, por favor, vamos falar um pouco, com calma, da história aí do David, até chegar aqui, depois de 3 infartos que já teve. Antes disso, conta aí essas histórias aí. Cara, eu sempre causo uma reflexão na maioria das pessoas quando eu conheço, que eu acho que eu já até fiz isso contigo, né? Que eu te perguntei quem era o Gilson, tu lembra? Já Eu perguntou. perguntei pra ti, quem é o Gilson? E Trava. 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 Isso é com Trava. 99% das pessoas. Eu travei. Primeiramente, eu me identifico. Eu sou David Araújo, eu sou a imagem e a semelhança daquele que me criou, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. O brabo. Sou herdeiro dele. Então, isso, eu sempre falo isso porque realmente é o que eu sou, né? Antes de tudo, eu sou esse cara. E um pouquinho da minha história, eu sou um cara que veio da periferia, comecei empreendendo bem novo, né? Eu saí de casa, eu acho que eu tinha 16 anos, perdi minha mãe muito cedo e comecei a trabalhar muito jovem. Eu acho que com 17 anos eu já era motoboy e achava que tinha o melhor emprego do mundo, mas assim, em um determinado momento da minha vida, eu conheci uma mulher que me apresentou uma outra ótica, né? Que é minha esposa e a Andresa. E a partir desse momento eu comecei a perceber que a vida era muito mais que aquilo que eu achava que era o máximo, né? E comecei a me desenvolver como pessoa, a questão espiritual. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente de mundo, né? Do que aquela do início da minha realidade. E hoje estou, né? Hoje eu estou o CEO da empresa Araújo Reis, que tu toma conta, né? E desenvolvo um projeto social. E assim, eu não sou dono de nada, né?
tudo eu só tomo conta. Porque tudo que eu vivo hoje, tudo que eu represento hoje, é para honra e glória de Deus. Isso é bem marcante, é bem claro na minha vida. Então, hoje eu estou à frente da realidade social Samurai de Judá, né, que impacta a vida de muitas pessoas. Hoje a gente tem um projeto social, que eu não gosto de falar nem projeto, já é uma realidade, né, social. Tu acredita que foi a primeira vez que eu escutei falar Realidade dessa social, forma? sim. Dessa forma. Por isso que o nome do tema tem a ver com isso, como transformar um projeto em realidade. Exatamente, porque todo mundo fala assim, projeto é uma coisa que ainda não está executado. A realidade É um projeto, existe. a realidade já existe. Então, hoje nós somos uma realidade social que hoje a gente impacta na vida diretamente de mais de 80 crianças, entre jovens e adultos, qual eu sou o líder, né? E isso começou um desejo no meu coração quando eu ainda era praticante de boxe, que eu já fui membro de um projeto social de boxe na Academia Ulisses Pereira, né, que era o Ok. atleta olímpico. É o treinador do Popó e tal, né? Cara, eu posso dizer que eu já treinei com o cara, né? Então, assim, pra mim Entendi, é uma entendi. honra ter treinado com o Isaac Rodrigues, campeão mundial, o Que é de Moju Acelino, lá, né? E tal. lá de Mocajuba. Mocajuba. É um Eu assisti uma monstro. luta dele, eu sei. Meu Que, irmão. com cabelo de cuia e tal. Cara, assim, o Isaac, quando chegou na academia, não falava com ninguém pelo fato de eu ter esse jeito falastrão e tal, assim, eu comecei a ter uma amizade com ele que dura até hoje. Hoje ele tá em Florianópolis e eu continuo sendo amigo dele até Porra, hoje. bacana. E quando eu era atleta, que eu fazia parte desse projeto, Deus plantou um desejo no meu coração muito grande de um dia fazer o mesmo. E nunca imaginei que seria nessa proporção. Para mim, eu ia, sei lá, ser É porque tu professor. viveu participando do projeto e não liderando, no caso, né? O que aconteceu? Assim, eu comecei a ver que o esporte associado a, tipo, se a maioria das pessoas entendesse que se ela tiver um atleta dentro da sua empresa, a probabilidade desse cara ser um cara que vai vestir a camisa da empresa e ele vai dar um resultado que muitas outras pessoas normais não dariam, todo mundo contratava os atletas. Por quê? Disciplina. Exatamente. A disciplina. Eu vim do boxe, só que eu lesionei minha mão e um dia meu outro grande amigo que eu conheci dentro da Academia Ulisses Pereira, que é o Liard Santos, que lutou até no Sim, o UFC cara e é tal, o sim, sim. careca, meu Peso brother, galo, eu acho, né? O Assim. Nanico, é meu brother também. Então, tipo assim, ele sempre falava pra mim assim, cara, tu quer lutar MMA? Eu falei, meu sonho é ser lutador de MMA e tal. Ele falou assim, mano, então tem que treinar jiu-jitsu. Porque tu já troca bem no boxe, então tem que treinar jiu-jitsu. Porque se tu cair no chão, mano, tu não vai saber o que fazer. E, cara, eu conto essa história. É muito engraçada essa história, porque o Paulo, é o Paulão, que ele é uma lenda, tá? Tanto do MMA quanto do jiu-jitsu. Teve uma treta dentro da academia que foi muito engraçado isso. E tem um cara que é aqui do estado do Pará que poucas pessoas conhecem. O nome dele é Glaucélio Abreu. Ele foi o primeiro paraense a lutar numa Olimpíada. As pessoas não conhecem a história desse cara. Ele era meu professor do projeto, né? Atleta Boxe, olímpico. ainda, Era do ainda no boxe, lá no boxe, ainda no Ulisses. boxe. E o que aconteceu, cara? Um dia a gente foi fazer um treino de MMA e só valia a parte de trocação, só boxe. E o Paulo tava levando o maior atraso do Glaucélio. Pô, tipo, cara do jiu-jitsu. O Paulo é do jiu-jitsu. E tava trocando com um atleta que já lutou Olímpico, uma né? Olimpíada. Tipo assim, o cara lutou, não foi uma Olimpíada, ele lutou a Olimpíada, porque ele lutou a Olimpíada de Atenas, mano. Aquela Puta que que Montserrat pariu. Cabaleira cantou junto com o Fred Mercury. E ele estava lá. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas não conhecem esse cara. E eu, 2004, Glaucélio, cara, 2004. não, mano, foi antes. Foi antes? Foi, pô. 90 e pouco. Hum. Então, tipo assim, cara, eu treinava com esse bicho assim, eu tenho uma admiração até hoje por ele, sabe? Eu chamei de Magrão, né? A galera do boxe chamei de Magrão. E o que aconteceu? O Glaucélio tava dando tanta porrada no Paulo, que o Paulo ficou desesperado. Entrou na perna do Glaucélio, derrubou e trabalhou grande pau, só que não podia, pô, era só boxe. E o que aconteceu? O Paulo pensou, meu Deus, eu fiz uma merda muito grande. Falou assim, ele falou, acabou, epa, parou. Aí o Glaucélio falou, vou só aqui no banheiro e já volto. A gente vai fazer mais um round.
Aí o Paulo falou assim, beleza, tá bom. Só que lá, quem já treinou no Luiz Pereira sabe que do lado tinha uma saidinha, assim, uma portinha, que dava acesso à doca. Enquanto o Magrão foi Lá no... perto do shopping. Era do lado da Unimed, da doca, ali, a Ok, academia sim, era na sim, sim. doca. Então, quando o Magrão foi no banheiro, o Glaucélio... Enquanto o Glaucélio foi no banheiro, o Paulo rasgou, mano. Porque sabia que ia levar um atraso, porque eram esportes diferentes, né? E o Paulo rasgou e deixou um kimono. E detalhe, o kimono do cara era no meu tamanho, né? Que a gente tem a mesma estatura. E o Paulo nunca mais voltou pra academia. Sério mesmo. Eu já falei essa história com ele, a gente já conversou sobre isso. E ele riu tanto, cara. E é real, é real. Pegou Aí um atraso. mano, porque tipo assim, Pegou cara, uma pisa. quem treinou com o Glaucélio já sabe, cara, é assim, é surreal o que acontecia. E A peia era meu irmão, certa. era certa, mano, era certa. Aí o cara tem um nível diferenciadíssimo. Aí o Liard pegou, o Nanico chegou comigo e falou assim, mano, tu queres treinar o jiu-jitsu? Eu tenho um kimono pra te vender. Era o kimono que o Paulo Puta merda, olha. Era o kimono que o Paulo tinha deixado na academia. Porque logo depois do treino do boxe, a gente ia treinar o jiu-jitsu. E eu era faixa branca de jiu-jitsu, né? Cara, comecei a treinar. Eu abandonei o boxe e simplesmente me apaixonei pelo jiu-jitsu. Até hoje. Cara, porque assim, o boxe, ele é maravilhoso. A nobre Só que arte. chega uma hora que, tipo assim, tu não tem mais o que aprender no boxe. É jab direto, cruzado, gancho, swing. Só pode aprimorar, né? No máximo. Exato. Tá. Tu não tem mais o que aprender, não te agrega mais. Tipo assim, pô, mano, e tal. Essa eu quero escutar, tá? É impressionante. Chega uma hora assim que tu fica assim, cara, o que eu vou aprender mais? E o jiu-jitsu, cara? Eu treino jiu-jitsu há 17 anos. Tu tem o quê hoje? Todo dia. Eu tô com 40 anos. 40 anos, tá. Eu todo dia a gente aprende uma posição diferente, uma finalização, uma raspagem. E o que aconteceu? Eu sou muito grato ao esporte porque todas as oportunidades que eu tive na minha vida profissional foi porque eu era um atleta. Eu vou contar uma situação que é bem engraçada que aconteceu. Eu ganhei uma vaga de emprego que eu fui trabalhar com o Dr. Rui Frazão para trabalhar numa empresa chamada Cartório Postal. Esse cara é um advogado trabalhista, salvo engano. Gente boa. E como eu treinava muito boxe, a minha mão ela tem essa característica de ser bem escura aqui na frente, né? E a gente participando de uma seleção onde tinham várias pessoas e a minha mão, ele não parava de olhar para minha mão. E ele era praticante de taekwondo, faixa preta de taekwondo e tal. Aí ele olhou e falou assim para mim: "Cara, tu treinas o quê?" Aí eu falei: "Eu treino boxe." Aí ele falou assim: "É mesmo, eu treino, dá pra ver que a tua mão é bem calejada, né, e tal. Tu treina onde?" Aí eu falei: "Eu treino no Luiz Pereira." Aí ele falou: "Mentira, tu conhece o Destaque?" Eu falei: "Pô, brincadeira. O Destaque treinava boxe no quintal da minha casa, na cidade de Nova 5, onde eu morava." E, cara, no meio da entrevista a gente já criou uma relação, criou um vínculo. Era só uma vaga que tinha, né? E eu não fui contratado naquele dia. Só que ele, já conhecendo que um atleta, quando ele é lhe dada uma oportunidade, ele vai ser diferente de uma pessoa comum, Sim. ele criou uma outra vaga para que eu fosse trabalhar na empresa. E ele me contratou porque eu era um atleta e porque eu treinava na Academia Luiz Pereira e ele conhecia algumas pessoas que eu conhecia. Aí, a primeira oportunidade que o boxe já me trouxe, né? Então, foi muito massa. Eu trabalhei com ele, acho que por 2 anos. E isso é tão louco, cara. Isso é tão louco, porque como eu lesionei minha mão, eu fui treinar o jiu-jitsu, eu conheci um cara no jiu-jitsu. Que todo treino, depois que acabava o treino, a gente ficava conversando. E eu não tinha ideia de quem era aquele cara. Não tinha ideia de quem era aquele cara. Só que acabava o treino e ele ficava me ensinando mais jiu-jitsu, porque eu fiquei louco. Fissurado. Fiquei fissurado pra aprender, eu fiquei apaixonado pelo aquilo e ele ficava me ensinando mais e tal. E, pô, mano, fica depois do treino e tal.
E ele me perguntou, começou a fazer uma amizade comigo, começou a me perguntar, o que é que tu faz da vida? Eu falei, cara, eu sou representante comercial do cartório postal e tal, assim, assim, assado. Só que eu já quero sair de lá, porque eu já tô... Eu quero fazer outras coisas e tal. E ele falou assim pra mim, o dia que tu sair de lá, me procura, que eu vou te dar uma oportunidade. Vou te apresentar pra mais pessoas. E eu, de boa, mano. Falei assim, beleza, valeu. Passou mais um tempo, fui demitido. Cheguei todo alegre com ele, falei, cara, graças a Deus fui demitido da empresa, vou pegar o meu tão sonhado seguro-desemprego, vai Sacar o meu ser... FGTS. Meu irmão, tô rico, vou ganhar 6 mil reais de indenização, mais 6 Porra! parcelas de seguro-desemprego. Mano, 20 anos atrás era muito dinheiro, mano. Era Batia muito dinheiro. boa. Meu irmão tava milionário. Aí ele falou assim, mas já saiu de lá? Eu falei, já. Ele falou, isso era uma sexta-feira. Ele falou, amanhã vai comigo lá na minha empresa. Aí eu falei, não, mas eu não quero trabalhar agora não, mano. Não quero trabalhar agora. Eu quero primeiro receber meu seguro-desemprego, vou dar uma curtida, dar uma descansada. Não, vai amanhã na minha empresa, 28 de setembro, esquina com a Piedade. Aí eu não tinha ideia o que o cara fazia. Beleza, peguei minha motinha, cheguei lá. Aí, foi que eu fui descobrir quem era aquele cara. O nome dele é George Mutó. E ele é dono... A família dele é dona da Belém Shopping Vidros. Acho que é uma das vidraçarias mais antigas que existe em Belém. Aí ele já é a segunda geração da família, né? Já tá indo pra terceira agora, que são os filhos. E esse cara foi um cara, assim, que... Depois de Deus e minha esposa, foi um cara, assim, que me deu uma oportunidade que realmente mudou a minha vida. E virou uma chave. Quando eu cheguei nessa empresa, cara, eu olhei assim e falei, cara, mas o que tu quer que eu faça aqui, velho? Isso aqui é uma vidraçaria, mano, eu nunca trabalhei com vidro. E ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu preciso de um gerente. Aí eu olhei pro cara, falei, mano, tu tá maluco, mano? Tu quer um gerente? Eu não sei porra nenhuma. Eu não sei porra nenhuma de vidro, eu nunca vi isso na minha vida. Como é que eu... Só que era impressionante. Aquele cara já via alguma parada em mim que nem eu via. Eu entendi. Que já era uma parada que outras pessoas já tinham visto em mim, mas que eu não acreditava. Sabe o que ele queria, bro? Confiança, mano. Exato. Confiança. E porque, assim, a maioria das pessoas que não treinam um esporte não entendem isso. Quando você está treinando o jiu-jitsu, você é responsável por você e pelo seu oponente. Por quê? Eu peguei uma posição que é onde eu, no armlock, se eu esticar um pouco mais, eu quebro o braço dele. Então, o que eu faço? Opa, bateu, eu soltei. Então, eu estou preocupado não só comigo, não só em vencer, mas eu também estou preocupado com a integridade física do meu oponente. Então, então ele já percebia isso, porque eu acho que uma das maiores características que eu tenho de pessoa é não gostar de injustiça ou questão de... eu sempre penso muito no outro, até mais do que em mim mesmo, né? Então, assim, eu sempre fui muito forte. Então, assim, se eu apertasse um pouco mais, realmente podia lesionar. Mas eu não, eu me preocupava com isso. Eu acho que ele começou a perceber que ali tinha alguma coisa diferente que eu não via. Olha, isso tem muito a ver com caráter, né, cara? Tipo, porque a gente vê, assim, que às vezes o cara bate, mas não solta. Pelo menos a gente vê em filme, por exemplo, ou no UFC, alguma luta que a gente vê. Já aconteceu às vezes. Toquinho, né? Um exemplo daquele lutador. O Toquinho, chave de calcanhar, por não exemplo. soltava, Não é isso? né? Não soltava. Tá aí um exemplo. Pois é, isso não diz muito, será? Assim, eu sei que é difícil julgar alguém só por conta disso, que existe todo um contexto por detrás. Mas será que não tem muito a ver com caráter? Sabe? Assim, porque assim, porra, tu pode fuder com a vida do cara. Sim. Tu pode Mano, quebrar o braço. Porra. Tem posição que pode quebrar o pescoço. E o cara morrer. Morrer, pô. Morrer. Uma queda. Agora, Posso dar uma queda, entrar num Kataguruma e segurar o braço do cara e enterrar de cabeça no chão. Agora, por exemplo, tá aí, interessante essa questão. O Frank Mir, por exemplo, quando ele quebrou o braço do Minotauro, mas ele não bateu. O Minotauro não bateu. O Minotauro fala nessa luta que ele realmente
jamais iria bater. Foi uma questão dele Cara, mesmo. é assim, Eu tem falo como leigo, tá? Eu não sei nada de jiu-jitsu, de luta, de esporte, não sei. Não é sei. adrenalina e assim, é uma questão de tu não querer perder. Aconteceu de novo, né? O mesmo braço, o Fabrício Verdun pegou. O mesmo braço que o Frank Mir quebrou, o Fabrício Verdun pegou. Só que o Verdun não era o Frank Mir. O Verdun encaixa a posição e olha pro Mário Yamazaki, que era o árbitro que estava arbitrando a luta. E olha pra ele e fala: Mário, tá encaixada a posição. Ele não vai bater. Ele não vai bater. E ele falou assim: ele não vai bater. E eu vou quebrar. Entendi. Aí o Mário Yamazaki vai lá, intervém a luta. Parou. Então, cara, assim, são atletas e atletas, né? Eu também já tive a honra de dividir o treino com o Machida, né? O Lyoto. O Lyoto, cara, é o maior samurai. O Lyoto, de fato, é um samurai, velho. Ele nocauteou... Quem é aquele... Rasha Evans? Não, eu acho que foi o Macau. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Não, foi o... Não é o aquele... Não foi o Macau? Que ele deu um chute na cabeça do cara. Foi, que depois ele... Porra, aquela cena ali pra mim... Mano, e assim... Que é o nome do cara, porra? É o Mark Munhoz. É, o Mark Munhoz, exato. Tá ligado? Cara, e o Mark Munhoz tava no auge naquela época, né, cara? Foi uma Todo canelada na testa, mano. Sim. E de O fato, Vitor também. o Lyoto, ele é assim, cara. Ele é esse cara aí. E as pessoas pensam que aquilo é um personagem. Não é, mano. É o Lyoto, é aquele o cara, samurai. ele é assim mesmo e tal. Eu já presenciei, né? Eu já participei de vários treinamentos quando a academia fechava. E a gente participava desses treinos lá, né? Então, o cara é surreal, é insano mesmo, é um nível assim. Agora, o que eu quero falar aqui? A gente tá falando sobre o caráter, né? E tudo mais. Que ele viu, só voltando no assunto, que ele viu alguma coisa e tudo mais. Sim. A gente foi passando do caráter. Mas o que eu quis dizer com isso? Vamos lá. Numa situação como essa, porra, o Frank Mir, ele fez o papel dele. Quem não quis bater foi o Minotauro, por exemplo. Já não é o caso. Agora, uma situação como o Toquinho, não julgando, mas de certa forma o cara não solta. Não tem a ver com honra, com caráter, assim, sabe? O que tu pensa se disso tu fores analisar o meu caráter há 20 anos atrás e o meu caráter hoje, são pessoas totalmente diferentes. Né? Tanto que eu falo que quando eu comecei a conviver com a família Mutó e com a minha esposa, existe um divisor de águas ali, porque eu não acreditava, eu não acreditava que existiam pessoas boas no mundo, porque eu era mal, eu era uma pessoa escroto, eu era vagabundo. Então eu queria tirar proveito de tudo. Meu irmão, absolutamente tudo eu queria tirar proveito. Entendi. Eu só entrava num negócio se fosse pra eu tirar algum proveito da situação e tal, enfim. E até minha esposa até brinca comigo. Porque ela fala assim: rapaz, o David começou a namorar comigo, pensou que ia só pegar, ia chegar e ia ser mais uma, deveu, casou comigo, né? Pensou que era tão malandrão. Entendi, se lascou. Se lascou, né? Ela me olha e fala: perdeu o Playboy. Entendeu? Então, eu pensava de fato que eu ia ser só mais uma, que eu ia ficar e tal, beleza. Mas só que quando eu comecei a conviver com ela, comecei a conviver com o George e comecei a treinar o jiu-jitsu, porque assim, o jiu-jitsu é completamente diferente de tudo, por quê? Porque ele não é uma arte. O jiu-jitsu já é uma filosofia de vida de fato. Porque assim, tu tem uma ideia, salvo engano, acho que é 1 ou 5% que consegue chegar à faixa preta. É muito pequeno o número, porque assim, se tu treinar 10 anos consecutivos, sem parar um ano, em 10 anos tu pega a tua faixa preta. Sem parar um ano. Sem parar um ano. Eu demorei 15 pra pegar a faixa preta. Demorei 15, porque eu vinha numa... fazia parte de uma academia, que é Lobato Top Team, que o Lobato não dá faixa, ele é um negócio assim, muito metódico. Então tu é faixa preta o quê? 2 anos? 3 anos? Porque tu falou que tu 3 anos. 17, entendi. Não, 2 anos. Vai fazer 3 anos. 15 anos pra pegar uma faixa preta. Foi isso, pô. Exatamente isso. Preta do Lobato. Eu peguei a faixa preta com o Sensei Augusto Menezes. Eu peguei até a faixa marrom com o Lobato. Né? E hoje eu voltei a treinar o Lobato Top Team. E é muito difícil. É muito difícil, porque existem as lesões, existe o ego. Sabe? Então, assim, a vida, as tribulações da vida mesmo, mano, né? Saúde, família. Dificuldade. Então, quando eu comecei a trabalhar com o George,
na Belém Shopping Vidros, e ele já via todas essas qualidades que eu Mas é aí que eu quero não te acreditava. provocar. É aí que eu quero te provocar. É a mesma pessoa. Porque assim, por mais que tu. Ah, eu era o doidão, era isso, aquela coisa. Na verdade, é a mesma pessoa de hoje. É a mesma pessoa. São outras características, evoluiu e tudo mais. Mas é o mesmo ser humano. Sim. É o mesmo ser humano. E ele viu algo que tu mesmo não enxergava em ti. Talvez seja algo da tua essência, digamos assim, que já demonstrava, por mais que tivesse velado, oculto, o David que é hoje. Porque tem gente, David, que analisa a gente de uma ótica diferente. É o visionário. É o visionário, por exemplo, que vê coisas. Tu falou Né? isso agora, eu me lembrei, tem um amigo nosso lá na rua de casa, que ele é da Emater, o Marcos, o Marcão. E eu bebia muito com ele quando era garoto. E ele passou um tempo assim bem difícil da vida dele, que ele perdeu o emprego e ficava, as pessoas julgavam, cara, porque que a mulher dele trabalha e ele fica em casa só estudando e tal, pererei para lá. E a gente conversava muito. E ele falava pra mim assim uma parada que até hoje a gente brinca com isso, ele fala assim: "Rapaz, um dia essa moleza acaba". Ele falava pra mim, e eu não entendia. Foi o cara que me deu o primeiro livro pra ler. O primeiro livro que eu li na minha vida, nunca esqueço, foi As Prosopopeias de Bento Teixeira. Cara, tu acredita, bicho? Até hoje eu lembro disso. Depois ele me deu o Memorial de Maria Moura. Cara, foi muito louco isso. E eu li, sabe? E ele me obrigava. E ele falava assim: rapaz, um dia essa moleza acaba. E um dia eu fui conversar com ele lá no Ematé e ele falou pra mim assim: ele falou, não te disse que um dia essa moleza acabava? E acabou, né? E eu falei, realmente acabou. Nessa época eu trabalhava com empréstimos, eu acho que eu trabalhava num banco, aqueles bancos de empréstimo consignado, eu era corretor, eu esqueci o nome Tá. eu era corretor de empréstimos consignados, eu trabalhava numa agência de empréstimos consignados, e eu fui fazer uma ação lá no Ematé, e encontrei com ele. Então, assim, ele já enxergava essa parada que algumas pessoas já viam, mas eu desconhecia, né? Então, de fato, faz sentido de eu olhar por essa ótica que já tinha alguma coisa diferente, mas eu desconhecia, né? Então, foi acho que a mesma coisa que o japonês viu. E Como é o nome do japonês? Joji Mutó. Tá. Aí, Da Belém Shopping Vidros. Do vidro, pra te ver gerente e tudo mais. Cara, Voltão. Aí tu aceitou? quando eu cheguei lá... Ou tu ficou de férias curtindo o seguro-desemprego? Não, mano. Eu já Olha, só comecei... vocês perceberem, isso aqui pra mim é um passeio no parque. Eu sei que a gente tá saindo do contexto todo, dá 50 voltas, porque assim, como todo mundo já sabe, tem TDAH violento, mas aqui também tem. Então, eu tô me sentindo em casa. É quando surge, a mesma coisa. Mas eu voltei, ó. O vidro, gerente. Tu aceitou ou não aceitou? Cara, eu cheguei lá e foi tão engraçado isso que aconteceu. Porque quando eu cheguei lá, eu entrei na empresa e fiquei assim, esse bicho é doido, mano. O que eu vou fazer? Logo o cargo de gerente. Assim? Não, como é que eu vou virar, sabe, um bagulho assim? Aí foi uma parada muito engraçada que aconteceu. O pai dele tinha uma viagem marcada pra ir pro Japão. Viajar, ou era pro Japão, ou era pra algum lugar que ele tinha que viajar e ele ia se ausentar. Porque assim, o George... Joji Mutó. Rapaz, eu nunca tinha visto na minha vida. Tu já viu o japonês do olho verde? Depois eu te mostro uma foto do cara. O irmão do cara parece o Dolph Lundgren, mano. Tô te falando, é o John, pô. Eu falava pra ele, até brincava assim, eu falava, cara, esses bichos são... Não pode ser brasileiro, porque os caras mesmo parecem um modelo, sabe? Impressionante. O japonês é baixinho, né? E tal. Olho puxadinho, mano, os caras são altos, o olho azul é uma mistureba doida. E japonês. É japonês com libanês, com português, e deu os caras lá. Os caras são bonitos pra caramba. Beleza. Cheguei lá na empresa, ele falou, tu vai conhecer meu pai, seu Namide Mutó. Todo mundo chama de seu Mutó. Eu falei, beleza. Meu irmão, quando eu cheguei lá, era um velhinho. Cheguei lá, quem é esse aí? Esse grandão. Aí falou assim, papai, esse aqui, o David vai trabalhar com a gente e tal. Trabalhar na loja? Não, vai trabalhar atrás. Ser peão. Não, vai. Não, papai, eu vou botar ele pra ficar em vários locais e tal. É engraçado porque eu imito do jeito que ele é. Eu imito do jeito que ele é. Aí ele chegou, aí eu fui pra loja. Aí eu cheguei na loja, tinham 3 vendedoras. Não, 4 vendedoras. Mano, essas mulheres sacanearam comigo, mano. Tu não tem ideia, mano. Eu cheguei lá, sabia o que fazer, né? O que mandava eu fazia, pô. E tipo assim, mano,
eu entrou na minha mente aquela parada, eu acho que ele trabalhou uma parada na minha mente, no meu subconsciente, sem eu perceber. Que quando ele falou gerente, eu falei, porra, mano, eu nunca fui chefe de nada na minha vida. Pô, o cara tá falando que quer que eu seja gerente, velho. Aí eu já peguei aquilo pra mim. O egozinho, Eu falei, tá doido, bichão, né? Aí tá. Cheguei nessa loja, mano, era impressionante. Uma vendedora falava assim pra mim, pega isso aqui e tira e arruma pra cá, de manhã. Aí eu pegava, tirava tudo e arrumava aqui. Quando era de tarde, outra vendedora chegava e falava assim, olha, pega isso daqui e bota de novo lá, porque não era pra fazer isso. Eles ficavam me sacaneando, mano. E lá tinha uma parada de lavar o banheiro. Uma pessoa lavava o banheiro toda semana. Quem trabalhava na loja lavava o banheiro. Era normal. Mano, eu fiquei lavando esse banheiro 3 meses. Era, mano. E tipo assim, eu não me ofendia com aquilo, Ótimo, velho. entendi, eu tô entendendo. Suave, fui lá. Paralelamente a isso, tu continuou com os treinos de jiu-jitsu. Disciplina do lado daqui, disciplina do lado Treinando o Gil e tal. E aí o japonês até falava pra mim, olha, no início é difícil, não é fácil, mas não esmurece, continua e tal. Mano, foi tranquilo. Aí, como eu fazia as coisas rápido, e o japonês falou, não, vai lá pra trás comigo, vai pra produção, vai lá pra produção. Aí, pá, cheguei na produção. Cara, quando eu olhei aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu, mano. Porque é vidro, todo mundo pensa assim, vidro vai cortar, né? Vai decepar a mão, vai cortar, vai cair na cabeça do cara. E eu vi os caras pegando o vidro assim, sabe? Chapa de espelho. Meu Deus do céu, eu ficava com medo de quebrar qualquer coisa. Aí, pá, cheguei lá e o seu motor me chamou assim, vem cá. Ele, assim, tem alguns japoneses que não conseguem pronunciar o fonema L. Então, ele fala R. Ele troca pelo R. O L é o R. Tanto que ele brincava, falava assim, esse pai do Ryota é doido. Ele não sabe falar o nome do filho dele. Eu falei, não, seu Mutó, eu já vi ele falando Lioto. É só o senhor que não sabe. Porque o nome da esposa do seu Mutó, a dona Olivia, é Olivia. E ele fala Orívia. E ele é casado há 60 anos com ela e ele não consegue falar Olivia. E eu falava, não, seu Mutó, é o senhor que não consegue, mas o cara consegue. Aí ele, Buritão, bora lá pra trás. Buritão Buritão. Aí ele falou, olha, eu vai viajar. Vou passar tantos dias fora. Aí eu falei... O Japão. Aí eu falei, e aí, seu Mutó, o que eu vou fazer? Tu vai ficar de olho pra não me roubarem. Tudo ladrão aqui, tudo ladrão. Me roubo direto. Aí eu falei, aí eu só comigo, como eu vim da malandragem, né, cara? Eu falei assim, meu pai do céu, deixei de ser malandro, vou virar agora cagueta. Mano, te imagina nisso. X9. Falei, meu pai do céu, cara, eu vou virar X9 agora aqui dentro da empresa. Aí, cara, olha, aí ele foi me levando. Aqui tem câmera, aqui, mas eles roubam aqui, porque aqui não dá pra ver lá na empresa e tal. Foi me mostrando tudinho. E tu vai ficar farando pra mim tudo que acontece. Aí eu falei, tá bom, seu Mutal, pode, deixa aqui comigo. Eu, com o negócio na mão, né? E fiquei lá com ele e tal. Ele viajou. Só que teve uma parada, cara. Tipo assim, tinha um cara lá que eu percebi que, pô, eu vim da luta, conheci a malandragem da rua e tal. E tinha um cara lá que eu percebi que era ele que mandava na parada toda. Que é meu amigo até hoje, é o José. Que era o cortador da mesa. Ele que cortava os vidros pra espelho, enfim, toda a parte de vidro de corte era ele que fazia. E eu percebi que era ele que mandava na galera toda. Então eu peguei, cheguei assim, líder. Falei assim, rapaz, eu vou me pegar com esse negão, eu vou chegar com ele, eu vou falar assim, ei José, vem cá, o que eu faço aqui, mano? Que eu só tô aqui pra caguetar, tu já sabe. Então qual é a parada? O que eu vou fazer aqui? Aí ele falou assim, bicho, tu quer fazer alguma coisa? Eu falei, quero. Ele falou, mano, então arruma. Eu falei, mas eu vou arrumar como, mano? Que eu não sei nem por onde começa. Ele falou, vou te explicar a situação. O vidro a gente arruma assim. A maior peça atrás e tu vem decrescente, tá? As peças menores vêm na frente. Porque senão não tem como tu pegar as menores atrás. Eu falei, beleza, comecei a arrumar. Ele falou, vai logo arrumar ali, que ali é a parte de peças mortas. É onde... que é uma peça morta de vidro? É quando a peça não dá no vão, mediram errado, então essa peça vai pro cemitério. Depois a gente tenta reaproveitar. Cara, acho que no terceiro dia que eu tava trabalhando lá, eu fui arrumar umas peças grandes e tal. Mano, eu bati uma peça na outra, porque o vidro ele é muito forte no meio, mas o calcanhar de Aquiles deles é bem no cantinho, porque ele é temperado e fica frágil nas extremidades. Cara, eu quebrei 2 portas assim, gigantes, mano, de 2 metros de altura, mais de 2 metros de altura por 1 metro de largura. Aí foi uma chuva de vidro, 1 mês tirando caquinho de vidro na minha cabeça. Eu falei, meu Deus.
vou ser demitido agora. Já dei prejuízo na empresa. E o japonês viajando. O japonês viajando. Só que tudo na câmera, né? Me escroteando na mensagem. Olha, presta atenção. Limpei tudinho. Cara, quando esse japonês volta, impressionante isso, cara. É que eu aprendi muito com esse cara. Esse velho, meu irmão, assim, eu aprendi tanto com ele, bicho. Mas foi impressionante. Ele já morreu já? Não, é vivo. Se eu vejo ele uma vez hoje andando, não ver o peso, meu irmão. Aí, pá, peguei. Aí comecei a arrumar, e ele chega de viagem. Cara, ele nem foi na casa dele. O amor dele é a empresa. Quando ele chegou, que ele entrou. Aí ele olhou assim, aquilo arrumado, né? E ele, cara, um velho brabo mesmo. Chegou assim, e é impressionante, porque todo mundo me falava que o japonês era tranquilo, né? E tal, assim. Realmente, meu irmão, o japonês com sangue de brasileiro. Aí ele chegou lá, olhou assim. Meu irmão, quando eu vi ele olhando o cara assim, eu falei, meu Deus do céu. Já tô demitido. Não tenho nem 2 meses de empresa, eu vou ser demitido, pelo amor de Deus, cara. Parou, desliga, tu desliga. Bora aqui, vem cá. Chama todo mundo assim. Aí ele chega assim, vem cá, Furano, quantos anos trabalha aqui? 25 anos, era o seu Raimundo. Aí tu, 20 anos, e tu, 10 anos, 15 anos. Aí ele, e tu, grandão? 2 meses. Quanto tempo trabalha aqui? Aí eu falei, rapaz, eu trabalho aqui. Eu vou fazer 2 meses se eu não for embora hoje, né? Aí ele falou assim, meu, bonito pra cara de vocês. Bando de vagabundo, trabalha anos aqui, nunca arrumaram. Grandão, bora ao escritório. Vai virar chefe desses filha da puta. Vai virar supervisor de produção. Mano, e eu... Mas já sabia do vida quebrado já? Já, aquilo ali, eles quebravam. Depois eu fui entender que aquilo lá, quando tinha muito, a gente quebrava e jogava fora, né? Era um cemitério. Só que ele gostou do que eu tinha feito. Arrumação, né? Meu irmão, cara, imagina, justo o salário na época, eu acho que era R$800. 860, uma coisa assim. Meu irmão, quando eu cheguei lá no escritório, velho, ele mandou botar o dobro. Olha, pode... Olha aí, Midori, jeita aí. Grandão, supervisor, produção. Meu irmão, eu já tava ganhando. Eu falei, meu irmão, é aqui isso. 2 meses. 2 meses já tô bichão, virar sócio, meu irmão. Dona. Cara, trabalhei. Aí deu 1 ano, certinho, cara, 1 ano. Aí foi, pai. Quando deu 1 ano, aí perto da confraternização, o George chegou e falou assim, pô, mano, vai chegar um gerente aí pra gerenciar a produção e tal. E eu, beleza. Cadê o cara, né? Vai chegar um gerente e tal. E eu, quem é o cara, mano? Pô, vai chegar um gerente e tal, beleza. Aí ele reuniu todo mundo, falou assim, pô, galera, chegou o nosso gerente e tal. E eu olhando pra porta, cadê o cara chegando? Aí o George olha pra mim e fala assim, parabéns, David, você é o novo gerente da nossa empresa, você é o gerente de produção, porque não tem ninguém que faça o que você faz aqui, parabéns. Meu irmão, eu com 23 anos de idade, não, 22 anos, 22 anos, e eu, como é? 1 ano de empresa, tipo assim, já era um salário Sim, eu entendo. Muito melhor. Pra época, não cara, tipo assim, a minha vida começou a mudar completamente. Aí, lógico, a minha esposa, pô, mano, 3 faculdades, pós-graduada, a minha sogra, ex-secretária de educação de Ananindeua, e eu, mano, motoboy, só tinha até a 7ª série, sabe? A minha mulher começou a me apertar. Cara, fica assim meio complicado eu ter esse nível de escolaridade e, pô, tu não quer estudar, mano. Cara, e assim, só fazendo adendo para contribuir contigo, hoje em dia fala-se muito, né, de empreendedorismo, mas há 20 anos atrás não era tudo isso, não. Era concurso, era estuda. Hoje em dia tá mais difundido. A minha mulher, ela entrou no estado com 20 anos, pô, eu acho que com 20 anos a Andresa entrou no estado. A Andresa tem concursada em 2 vínculos na SEDUC, técnica, educação e professora de língua inglesa, né? Pô, e tu imagina, se tá aí o meu cunhado, professor, minha sogra, professora, meu sogro, meu finado sogro, funcionário público. E tu, eu, ex-malandro. Ex-vagabundo. Aí tu imagina, a família da minha sogra, a minha sogra me amava, né? Tu imagina, né? Pra não dizer detalhe, a minha sogra montou um apartamento pra minha mulher, pra ela morar sozinha e tal. E eu entrei lá só com a cueca furada, sem nada.
Olha, Cara, olha, se a gente for insistir aqui nessa narrativa, a gente vai passar o episódio todo só falando dessa parte. Virou gerente, então, né? vou Virou finalizar. gerente, né? Não, Virei. eu ia resumir até a parte que tu chega pra ser dono de 100 kitnet, né? Cara! Cara, mas vou finalizar, que isso aqui foi o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com esse cara, assim, ele abriu a minha mente, né, o seu Mutomi, o cara, assim, eles são muito fechados, mas quando tu adentra, assim, eu virei parte da família, pô, eu almoçava na casa deles, sabe, então, assim, foi um cara, eu parece assim que eu era, aí esse foi o problema da nossa relação, porque começou a confundir. Misturou, Ele era entendi. meu sensei, meu chefe, e ele achava que era meu irmão mais velho. Puta Meu merda. irmão, cara, eu amo esse cara até hoje, mas a gente não se fala mais. Por quê, cara? Deu merda. Azedou. Entendi. Azedou, porque, tipo assim, eu não entendi o que ele estava fazendo comigo. Ele estava fazendo comigo um processo. Então, e a gente. Hoje tu entende isso de Hoje eu forma entendo muito clara. perfeitamente por quê. O que acontece? Tanto é que tu fala naturalmente sobre Cara, isso, né? Sem mágoa, tu fala Cara, rindo, mano, pô. eu amo esse cara, mano. Eu amo esse cara. Eu tenho uma das maiores vontades que eu tenho é de votar que ele seja meu amigo. Mas enfim, tô dando tempo de Deus. Então o que que acontece? Eu percebi que ele me espremia. Aquela fita que a gente conversou e tal. Ele me espremia Eu... porque ele queria, sabe, tirar o azeite melhor. Porque ele queria. O sonho daquele cara, mano, era que eu ficasse no lugar dele. Tu tá ouvindo, Cidri? Tu tá ouvindo isso aqui? Pois é. Cara, sabe, meu irmão, ele queria ver assim, cara, eu vou ver até onde esse moleque aguenta pra ver se ele merece ficar no meu lugar. Porque ele não tem filho homem. E o sonho dele Não, era me eu deixar entendi. lá Sim. e seguir, porque ele hoje tem um outro negócio, é dono de uma empresa de House e tal, e ele, cara, mano, ele é igual a gente. Ele, malabarismo, administra e tal. Então, cara, tipo assim, mano, foi uma parada que mudou completamente a minha vida, abriu outras portas, a minha mulher me obrigou a estudar. Mano, eu fiz supletivo, mano. Sabe que eu tava conversando recentemente com o Sullivan e falou que ele fez Eu também. fiz, pô, a gente brinca, a gente bate supletivo. Cara, eu fiz supletivo, fiz 7ª e 8ª, primeiro e segundo e fiz o 3º ano. Comecei a fazer a faculdade, né? Depois comecei a empreender. Tu terminou a faculdade? Cara, não. Hoje eu tenho. Acho que a única coisa que eu consegui concluir, que eu falo assim com muito orgulho, foi ser hoje faixa preta de jiu-jitsu, né? Que pra mim, eu vou explicar depois pra vocês que isso tem muito mais valor do que qualquer faculdade que você possa fazer. Eu entendo. E hoje eu sou um corretor imobiliário certificado pelo CRES. Eu tenho o CRES, eu fiz todo o curso, né? Então, assim, o que eu digo, eu acho que a parada de ter chegado na faixa preta me fez entender que eu tenho que começar e terminar. Pô, pro TDAH isso é uma merda, Cara, né? mano, eu comecei faculdade, administração, cursei 2 anos. Parou. Parei. Mano, eu cursei 2 anos de educação física. Cacete. Parei. Sabe por quê? Deixa eu te falar. É quando tu entra inconsciente, tu faz o que tu nem. Só por fazer. Tu acha que tu quer. Exato. Tu acha que tu quer, ou então por influência de alguém que te falou e tu escutou, e tu deu Exato. ouvido, pegou. Ah, mas eu tenho que fazer. E outra coisa, Educação é bem física pra intencionada. mim A tua mulher, quando ela queria que tu estudasse, ela é uma boa intenção que ela tem. A intenção é muito boa, só que é aquela coisa, pra ti não serve. Pra mim não serve. Eu conversei com um convidado recentemente aqui, o Diego Castelo Branco, que ele é advogado, tributarista e tudo mais, e a gente falou sobre isso. Ele é advogado, tudo mais. Ele resolveu, por opção, não fazer mestrado, não fazer doutorado, não ir para academia e ir para prática, ir trabalhar. Fez um concurso, se tornou procurador e tal, mas tem a empresa dele, trabalha com consultoria. Exato. Então, é outra vertente tão produtiva quanto. Sim. E tem gente que pensa que, porra, teoria. Prática. O melhor dos mundos é a união das duas. Sim, né? sim. Então, de forma inconsciente, muitas das vezes os nossos pais, os nossos tio, avô, tem que estudar, tem que fazer isso, porque é a realidade cultural, digamos assim, que ensinaram para ela, que está enraizado na sociedade, que esse é o certo. Só que esse certo não serve para ti. Exato. Ele não serve para mim, por exemplo. Hoje em dia tem muito conselho que eu dou para muita gente que eu converso, que tá começando. Cara, será que tu precisa mesmo de faculdade? Exato.
Será que tu precisa fazer faculdade? Ah, porque eu vou fazer. Recentemente aconteceu. Ah, porque eu vou fazer administração. Eu falei, olha. Calma, nada contra, mas. Cara, tu não Sabe o sabe que eu falei? a última que eu fiz? Eu fiz a gente fechou um cliente, eu e o Súlia, que eu comentei contigo. A moça tava lá, aí eu falei pra ela. Eu não, acho que eu vou fazer administração. Eu falei, não vai trabalhar, não faz não. Olha o meu conselho pra ela. Eu tava nessa questão de começar a parada da incorporadora, né? Eu falei, cara, eu já tenho meu crédito, sou corretor imobiliário e tal, eu vou pegar e vou fazer direito. Porque eu vislumbrei uma área do direito que não é tão trabalhada, né? Imobiliário? Que é a questão do direito imobiliário aqui em Belém é uma parada que não é tão trabalhada. Tem muito corretor. Mas não Entendi. tem. Aí eu falei, cara, eu vou virar um advogado que vai focar na questão do direito imobiliário. Porque na época que eu terminei, que eu tirei meu Cresce, eu já engatei para ser avalista, né, imobiliário e tal. E tem muito a ver com conhecimento das leis, das normas, para que tu possa atuar. Aí eu falei mesmo agora. Mas deixa eu adivinhar, não terminou. Não terminei. Olha, a gente vai entrar agora no tema, mas só para resumir, tá? A trajetória bacana, começou de baixo. Aí tá. Hoje, por exemplo, tu mexe com o quê? Vai lá, vamos lá. Tem os imóveis. Assim. Tem a construção. Tem. Hoje, o que acontece? Quando eu saí da Belém Shopping Vídeos, eu comecei a trabalhar para mim mesmo e, cara, eu fui abençoado por Deus e eu tenho que contar isso. Tá. Essa parte eu vou ser bem sucinto, te juro. Eu, quando tentei empreender, eu saí da Belém Shopping Vidros e pedi minha demissão. Eu infartei com 28 anos de idade, né? Eu fazia uso indiscriminado de anabolizantes, era muito grande, forte, né? E tomava muito anabolizante e infartei. Associado ao estresse, trabalho, bagulho, infartei. E eu falei, cara, se eu continuar aqui eu vou morrer. Porque era só eu para administrar muita coisa. Saí para abrir meu próprio negócio, abri uma assistência técnica de celular, onde os ladrões entraram, fizeram a limpeza. Os donos. Eu quebrei e comecei a atuar no marketing multinível com o Margarido. Gente boa. Cara, Espada Santa de Jesus. Matador de demônio. O Margarido é matador de demônio. Então, cara, quando eu comecei a me ficar mais próximo do Henrique, nessa época a gente viajava muito fazendo as ações da Acmos e tal, e a gente foi ficando muito próximo. Tanto que o Henrique é um irmão pra mim, né? A esposa dele, a Hannah, também. E a gente começou, e cara, eu comecei a estudar a questão da PNL. Pra gente poder, programação neurolinguística. Okay. E o Henrique começou a derramar sobre a minha vida a parada de empreender. Porque ele já viu que eu tinha o perfil de empreendedor e eu acreditava, né? Porque eu arrisquei e tal. Falei, cara, eu vou ficar rico nesse bagulho, vou ganhar o meu cruzeiro e tal. Tá, entendi. A parada da Rinodê. Sim. Aí, beleza. E o Henrique conseguiu. E eu cheguei bem próximo, né? Ganhei bastante dinheiro com isso e eu comecei a me desenvolver. Aí eu entendi a diferença entre preço e valor. Ok. Aí eu falei, cara, nem se esse cara me pagasse 100 mil reais... Ele estava me pagando o que eu mereço realmente, porque quando eu entrei nessa empresa, ela tinha um faturamento e hoje ela tem um faturamento 10 vezes maior. Entendeu? Por meu mérito, lógico que não. Foi uma somatória de fatores. Só teu não mais. Mas tu entende o teu... Entendi. E tu entende a tua contribuição. Contribui muito, né? Então, tira assim o número de funcionários que tinha. A empresa, mano, explodiu a empresa. Tá, entendi. Beleza, né? Passei 2 anos afastado da empresa. A empresa quebrou. Mano, roubo... Quando eu voltei... Os vagabundos estão em todas as roubaram, quebraram a empresa do cara. Os vagabundos do japonês lá tá... Quebraram, sério. Quebraram ele. E eu voltei. Tanto que meu apelido na empresa era David Moro, que era na época da Lava Jato. Mano, eu fiz a limpeza na empresa, mandei todo mundo embora. Peguei quem tava roubando. E reestruturou o bagulho. O negócio começou. Só que conflitou de novo. Eu e o Mutó, muita onda, quase a gente vai pro soco. Eu falei, cara, pra eu não perder minha razão, eu vou me embora, porque é tipo assim, pra mim, se eu acho que se eu agredisse ele, era como se eu tivesse batido no meu pai, sabe? Então, assim, eu falei, cara, eu vou sair daqui. Na época, deixa eu te fazer uma pergunta. Na época, tu já sabia disso? Tu tinha noção disso? Por exemplo, tu tá falando agora com clareza. Na época, se eu tivesse batido nele, era como se eu tivesse batido com meu pai. Tu já pensava dessa forma na ocasião lá?
Ou é só depois? Mas só que isso foi muito ruim, porque, tipo assim, Hum, eu tive a motivação errada. hum, Porque quando eu saí de lá, eu hum. deixei me impregnar o ouvido de pensamento de outras pessoas que falavam assim, cara, tu trabalha tanto pra esse bicho e tal. Ah, Se entendi. tu sair de lá, montar o Entendi, teu entendi. negócio, meu irmão, tu vai, porque tu já faz pra ele, tu vai fazer pra ti. E David, vou contribuir uma coisa que tu tá falando. Tu me fala se é verdade ou não. Se tu acha que é, né? Não tô dizendo que é. Eu sempre falo que existe uma linha muito, muito tênue entre ambição e ganância. Certo. E só quem já ultrapassou, e eu já ultrapassei, né? E não tenho vergonha de falar nisso, eu falo das minhas experiências, é justamente isso. Talvez aquela ambição que tu tinha e tudo mais já tava virando ganância. Exato. Aí a contribuição, porque é aquela coisa, parece até Exatamente. clichê, mas sabe aquele papo de que a gente é o resultado das pessoas que convivem conosco? A média das A 10 pessoas. média. Então Cara, apesar de ter virado clichê, fruto do meio. pois é, tu não acha que faz muito sentido isso, cara? Cara, Então vamos lá. Quando tu começa a dar ouvido pro cara, tipo, exato. vamos lá. Dá O vazão, né? advogado trabalhista aqui, ei, joga na justiça, filho da puta, aí te roubaram, aí não sei o que e tudo mais. Começa assim. Então, muitos processos trabalhistas, o Brasil é campeão em processo trabalhista, começa assim, ó. Aqui, canta aqui, canta aqui. Talvez tenha sido isso nesse caso aí. Cara, eu tipo assim, quando eu saí, eu falei, meu irmão, eu vou abrir uma empresa. Eu comi toda. Eu comi todinha aqui a Juju. Desculpa, vai. Eu vou abrir uma empresa e eu vou ser melhor do que esse cara. Você é filha da puta. Filha da puta, meu irmão. Japonês Meu amado. irmão, peguei minha indenização. Pá, minha mulher pegou mais 100 conto que tinha numa aplicação. Abrimos um negócio. Porra, vou abrir minha vidraçaria Meu agora. tempo, pô. Meu irmão, cheguei na vidraçaria, abri a vidraçaria, comecei a ganhar dinheiro, acontece o quê? E lá vem a pandemia. Pô. Eu quebrei também uma loja na Quebrei. pandemia. Mano, o cara que tava me devendo morreu. Sabe, o cara me enganaram e tal, e eu fazendo orçamento errado, me dando prejuízo. Cara, foi muito louco isso que aconteceu. Foi louco demais. Eu fechei a empresa, fiquei quebrado, fudido. Com mais de um ano antes eu Dívida. tinha 120 mil na minha conta e um ano depois eu tinha 130 de dívida. Cara, só pensava numa coisa, mano. Sério mesmo, só pensava em me matar. Eu Falei assim, meu irmão, eu vou eu tirar sei minha o que é vida. isso, Porque, meu mano. irmão, cara, eu nunca. Eu falava assim, Deus, eu Cara, nunca vi isso, A tanto de gente tem dinheiro, muita como é que coisa eu em tô comum, velho. devendo? A gente tem muita coisa em comum. Não, então. e tu imagina, cara, nessa época, olha como são as coisas, cara, sabe? Não existe coincidência. É Nada Deus por de acaso. fato. Eu cheguei nessa situação e eu tinha já o galpão, eu tinha uma máquina de solda. Eu conheço essa história já. Peguei, cara. Chamei um louco junto comigo, cara, e virei serralheiro. Enquanto uns choravam na pandemia, eu vendi o lenço. Cara, tu acredita que eu comecei a pagar todas essas dívidas fazendo banquinho? Acredito. E vai ser um ótimo gancho, porque eu conheço essa história. E vai dar certinho que a gente vai entrar no mérito de falar de projeto social, como ele Certo, surgiu. Aí tu acha que eu não lembro? Que quando tava bom, quando tava dando certo, eu falei, olha, Deus falou, sai daqui e vai pra ali. Eu lembro disso, né? Aí eu vou Tô certo ou tô errado? certo, É isso. Perfeito. Ótimo. Então, vamos relembrar só a questão do tema, pra gente focar em algumas... Eu elaborei aqui 3 perguntinhas pra gente raciocinar aqui, que envolve essa questão do esporte, do empreendedorismo como um todo, mas o social principalmente. Sim. Agora a gente vai dar muita ênfase, porque o tema é sobre isso, à tua realidade social, Certo. que não é um projeto, é uma realidade. Perfeito. Então vamos lá, eu elaborei algumas perguntas aqui. David. Aqui no meu contato tá sensei, viu? Até parece, né? Eu nunca nem... Como era naquele negócio do jiu-jitsu? Ground and Pound? Eu nunca soube pronunciar essa porra. Ah, não. O Ground and Pound é quando o cara tá montado, tá batendo no MMA. Ground and Pound. Ah, entendi. Eu pensei que era do jiu-jitsu. Não, é quando o cara tá montado, tá socando o cara na montada. Olha lá, o tema, só para relembrar, é como transformar um projeto em realidade social e gerar impacto social e econômico. Então, eu elaborei aqui, por exemplo, o que o jiu-jitsu e o empreendedorismo social têm em comum. Por exemplo, aí eu queria mesclar essa questão do esporte para com o projeto social. Mas eu acho interessante, para responder essa pergunta, fazer aquele gancho de dizer como surgiu o projeto social,
foi justamente quando tu tava trabalhando lá com o teu último Cara, foi empreendimento. louco Então, isso. por favor, vá lá. O que acontece? Nesse momento que eu estava me reerguendo, que eu, como eu falei, quebrei na pandemia e comecei a trabalhar fazendo os banquinhos de balcão americano, né? Que são aqueles banquinhos de tubinho e tal. Que um dia o meu compadre, o Marcelo, já fazia esses banquinhos e eu olhava assim, eu falava, cara, eu acho que isso é um negócio que eu posso fazer com pouco investimento, eu tenho espaço, eu acho que daqui eu posso sobreviver. Porque tu imagina, né? Depois, gente morrendo, pandemia, eu quebrado, a minha mulher destruída financeiramente, Endividado, né? endividado. Cara, a gente morava no Jardim Maricá, eu tive que alugar meu apartamento e morar lá onde é o galpão, né? Onde é o projeto social. A gente foi morar lá do lado. Realidade. Porque o que acontece? A gente foi morar lá porque eu tive que criar uma renda para poder pagar as dívidas. E o aluguel ajudava a pagar essas dívidas. E quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar igual um louco, né? E comecei a fazer os banquinhos. Cara, foi muito louco isso. Porque eu comecei fazendo assim, cara, vou testar, vou comprar aqui para fazer 5 banquinhos desse, vou ver se vende e tal. Tinha uma margem muito boa de lucro. E eu comecei a fazer 5 banquinhos, 10 banquinhos, 20 banquinhos, 30 banquinhos. 30 banquinhos. Quando eu vi, eu tava fazendo 100, 200 banquinhos por semana. E foi muito louco isso, cara. Foi muito louco porque eu consegui pagar todas as minhas dívidas vendendo banquinho. Aí eu já migrei para churrasqueiras e tal, já virei um serralheiro. E comecei Tu a... aprendeu do zero. Cara, eu nunca tinha dado um pingo de solda na minha vida. Eu aprendi vendo o serralheiro fazer. E nunca fiz curso, nada, assim. Eu Autodidata. soldo inox e tal, sei soldar, tudo isso. E, cara, comecei a empreender. Só que, paralelo a isso, eu caminhava com Cristo, né? Já tava numa caminhada com Deus. E um dia, mano, eu tive uma das experiências mais loucas da minha vida. Eu ouvi, eu trabalhando, né, e tal. Eu gosto muito do Rapa, né? Eu só trabalhava ouvindo Rapa, né, e tal, som rotorando e tal. E eu tô aqui trabalhando, soldando. E Deus fala pra mim assim, não é isso. Eu, vixe Maria, Deu e merda. agora? Cara, fui dormir e Deus me deu uma visão. Deu uma visão muito louca. Deus falou pra mim assim que aquilo ali não era um local de uma empresa. Aquilo ali era um local de transformação de vidas. Que era o galpão. Que era o espaço lá e tal, onde é o galpão e tal. E eu falei, Que hoje é um galpão, né? Eu falei, meu Deus. Aí Deus falou assim pra mim, fecha isso aqui. Aqui não é empresa. Aqui é um local de transformação. Cara, tu imagina, eu acabando de vir de uma pandemia, quebrado, eu tinha acabado de pagar Tava todas se as minhas... recuperando. Já tava me recuperando, ganhando uma grana boa. E eu falei assim, Deus, beleza. Eu vou fazer. Mas me diz como é que eu vou falar isso pra minha mulher. Ela vai me deixar. Aí eu falei, cara, eu aprendi a fazer essa parada com Deus, eu faço prova com Deus. Então eu falei, beleza, então, se não é um devaneio da minha mente, se é uma vontade tua, tu vai chancelar. Alguém vai vir aqui e vai falar isso pra mim. E o cara que me casou é o pastor Alex, mano, ficava me ligando, mandando mensagem. Epa, preciso falar contigo. No meu subconsciente eu já falava, Deus falou pra ele. Vai ser através da boca dele que ele vai chancelar a parada. É a tua validação. Eu precisava de uma validação, eu precisava que alguém... Ok. Cara, eu fugia do pastor Alex. Porque tu já sabia. Eu já sabia que ele Mas tu vinha tava falar. comendo porque tu não queria. Meu irmão, não queria, eu não tava queria. Recuperando, Eu não queria, mano, tá ganhando grana, mano. É que nem o cara tá falando aí, entrevistando, né? Tu quer 5 minutos com Jesus ou tu quer 5 milhões? Então, naquele momento eu ia falar que era os 5 milhões. Hoje, com certeza, eu quero 5 minutos com Jesus. Com certeza, sem demagogia nenhuma. Cara, a gente foi numa rodada, assim, de amigos, no meio do sushi, em casa, ainda era lá naquela ruazinha, nem era lá onde é hoje, era em casa, bem pequenininho, assim, numa ruazinha. A gente chegou lá, no meio de todo mundo, mano. Ele chegou e falou assim mesmo pra mim, não adianta mais tu fugir. Deus mandou te dizer que ele tem isso pra ti. E eu, epa, pare com isso, não quero saber disso, meu irmão, pare com isso e tal. Sai fora, mano.
Aí um dia ele vai lá em casa, me adoça, assa uma carne. Aí eu já tô ligado aqui o que era. Eu já tinha decidido. Falei, meu irmão, eu vou fazer. Só que aí eu falei assim, o senhor vai ter que convencer a Andresa. Porque eu não tenho capacidade de convencer ela. Cara, isso foi muito forte. Aí daí ele falou, Deus tá dizendo que esse local aqui é um local de transformação de vidas. Através da vida de vocês, pessoas vão ser alcançadas, vidas vão ser transformadas. Através da vida de vocês e desse local. Aqui não é uma empresa. Meu irmão. A minha mulher se jogou no chão, mano. Começou a chorar. Eu não aguento mais. Eu quero ser normal. Fica pobre, fica rico, Não, minha mulher falou assim, eu não aguento mais, eu quero ser normal. Porque a gente vive, mano, quando a gente começa a caminhar nessa intensidade, vira uma loucura. Sim. Aos olhos das pessoas que não enxergam com meus olhos, com que eu busco olhar com os olhos de Cristo sempre, é uma loucura, pô. O cara abandonar um bagulho que tá dando dinheiro pra ele, que tá reerguendo ele pra virar um cara que vai fazer obra. Como? Com que dinheiro? Que eu não tinha mais grana, tava quebrado. Aí eu falei, beleza, Deus, então a parada é o seguinte, se é tu vai manter, porque eu não tenho grana. Cara, eu joguei no meu Instagram e falei assim, cara, eu quero abrir um projeto social, preciso de ajuda. Aí eu falei, bora ver se tu é Deus mesmo. Eu falei, mano, se tu é Deus, o bagulho vai torar. Aí o Margarida me liga, mano, tu vai abrir o projeto? Eu falei, vou abrir. Vou mandar 2 sacos de boxe pra ti aí, 400 pau cada um. Aí o outro fala, mano, vou mandar 2 sacos de boxe pra ti. E eu... Caralho, o bagulho é doido. Mano, começou a brotar. Aí eu tinha 3 saco velho de boxe, sei lá, que eu queria começar pensando que era boxe. O primeiro projeto era Boxe pra Jesus. Mano, nada a ver. Botei lá os sacos e tal, comecei a chamar os moleques. Mano, resumindo a parada, eu consegui 10 sacos de boxe. Eu montei uma estrutura muito top pra boxe. Os sacos novos, o Jamie vendeu todos os sacos, mano, novo. Eu ficava dentro do galpão e olhava assim, meu Deus, cara, como é que isso aconteceu? Só de saco tem sei lá, mais de 5 mil reais, mais de estrutura tem... Mano, levantou assim, chegou 10 mil reais, assim, que estruturou todo o negócio. Aí eu já trouxe o Isaac, campeão mundial de boxe e tal. É porque tu tinha um network bom no esporte, né? Sim, sempre fui um cara que tinha um bom relacionamento com todo mundo. Mano... Um dia eu tiro meu kimono, porque eu tinha parado de treinar, eu já não queria mais treinar jiu-jitsu, eu era faixa marrom de jiu-jitsu. Eu tinha desistido, uns problemas e tal, que eu até comentei contigo. Okay. Falei, cara, eu não quero mais e tal. E eu peguei, como meu kimono tava muito tempo guardado, eu falei, cara, eu tenho 6 pecinhas de tatame aqui, eu vou voltar a treinar com os amigos. Pendurei meu kimono e peguei as minhas medalhas, né? Porque eu fui competidor, né? Eu já fui melhor atleta do estado, eu já fui 4 do ranking Norte e Nordeste, eu sou campeão sul-americano, subcampeão paraense, né? E os meus alunos viram. Tinha uns 6 moleques, acho que tinha 10, não tinha 10 moleques no projeto. Que inicialmente era do boxe. Tá. Boxe pra Jesus. Mano, os moleques viram meu kimono e viram minhas medalhas. Aí os moleques começaram, tio, não é... Tu não ensina jiu-jitsu pra gente? Cara... Eles pediram pra eu treinar, eu fui dando um treino uma vez por semana e tal, os moleques se reuniram e falaram, tio, a parada é o seguinte, a gente não quer boxe, a gente quer jiu-jitsu. Aí eu falei, meu irmão, a parada é o seguinte, então se tu quer, Deus, manda. Mano, resumindo a parada, hoje eu tenho mais de 150 metros de tatame. Só pra ter uma ideia, o tatame lá do jiu-jitsu, dentro do galpão, é 15 por 10, 150 metros. Cara, foi chegando o tatame, vão mandando e tal. E os sacos de boxe? Os sacos de boxe serviram só pra servir de proteção. Pros moleques não rolar pra fora. Porque Deus queria realmente jiu-jitsu. Mano, eu tenho 2 moleques campeões mundiais. Que é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo e tinha o Júnior, que hoje não tá treinando comigo, tá treinando com o Alexandre Castro. Os moleques foram campeões mundiais. Cara, isso foi muito doido. Quando eu comecei o projeto de jiu-jitsu, reacendeu no meu coração o desejo. Tipo assim, eu competi muito na faixa roxa, me lesionei muito na faixa marrom e nunca tinha competido na faixa preta. Pô, tô desenvolvendo um projeto bacana e tal, os moleques tudo competindo, eu infarto. Pum. Tá, esse é o segundo infarto. Segundo infarto, infartei. Quantos anos? 30? Já com 30, tem 37, 37. Quase 10 anos depois, né? Do primeiro, isso, 28. 10 anos, 10 anos. Cabeça boa, pai. Exatamente. Infartei. Sim. Só que eu tava, mano, já treinando insano e tal, patinho mundial que ia rolar em Fortaleza. E eu conheci o Dr. Marcos Reale, cheguei lá e tal, na hora que eu infartei, meteu logo 4 stents no meu peito. E quando eu saí da sala de cirurgia, eu falei, doutor, quanto tempo de recuperação? Ele, recuperação pra quê? Eu falei, doutor, eu vou lutar o Mundial, que é daqui a 3 meses.
Ele olhou e falou, mano, tu é doido? Eu acabei de colocar 4 stents no teu coração, nas tuas artérias. Como é que tu quer competir daqui a 3 meses? Eu falei, não, doutor, eu tenho que ir, porque eu vou levar meus alunos e tal, pererei para lá. E comecei a criar uma relação com ele. Aí passou um mês, ele fez os exames, e ele falou assim, com essas palavras pra mim, cara, eu nunca vi uma recuperação tão boa quanto a tua. É surreal. Bora continuar. Eu falei, doutor, eu vou lutar o Mundial. Ele falou, cara, não é bem assim e tal. Eu falei, não, doutor, eu vou lutar. Aí só que a minha esposa conversou com ele, falou, doutor, se o senhor não liberar, ele não vai. Mano, eu paguei minha inscrição. Já tava comprada a passagem. Eu falei, meu irmão, eu vou lutar. Eu vou lutar. Aí o que acontece? Comecei a fazer todo o tratamento, pá. Pegamos o avião pra Fortaleza. E eu dentro do avião, ele fala pra mim, impressionante, você de fato tem uma vontade, uma determinação surreal, porque eu te libero pra lutar esse campeonato. Mano, nunca lutei na faixa preta, lutei 4 vezes no Mundial, que eu nunca tinha lutado na minha vida, fiquei em 3º lugar no Mundial, mano. Tu imagina, eu tinha 3 meses antes infartado, 3 meses depois eu lutei o campeonato mundial e fiquei em 3º lugar. Mano, foi louco demais isso. Os meus alunos foram campeões, a gente voltou com resultado extraordinário, a minha equipe voltou em 4º lugar geral. Então, quando eu voltei, mano, já veio liberal pra me entrevistar e tal, conhecer a história. Porra, que bacana. Cara, e o projeto apareceu, sabe? A realidade social começou a aparecer. O projeto virou realidade. Cara, e tipo assim, e uma parada que eu aprendi caminhando com o Cristo, eu nunca quis o protagonismo disso. Eu não queria, não quero até hoje o protagonismo disso. Porque o que eu entendo? Que Deus me usa para que eu seja uma plataforma para que esses que estão sob meu cuidado sejam alcançados. Porque, meu irmão, o cuidado de Deus eu vivo até hoje. Porque os imóveis que eu tenho hoje foi uma bênção na minha vida. A minha sogra me abençoou, que é uma mãe, né? Eu perdi minha mãe com 15 anos de idade e eu com 20 e poucos anos depois que minha mãe morreu, eu tenho uma sogra que ela parece, todo mundo pensa que ela é minha mãe e a minha mulher é nora dela. Então, é uma parada muito doida. Então, assim, de fato, descansar em Deus me trouxe esse resultado, porque eu comecei a viver isso. Ser para ter. Exato. E não exatamente. ter para ser. Exatamente. E eu, cara, sabe, comecei as crianças começaram a ter as oportunidades. Hoje eu tenho um atleta que é patrocinado pela Sensei, né, do meu amigo Kenyon. Vitor Hugo, né? O cara, tu imagina, bicho, assim, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que, assim, a gente ia conseguir proporcionar isso. Eu sei porque tu me mostrou o Instagram dele. Ele é um monstro, mano. E tu me mostrou o Instagram do moleque. É novo, né? O moleque tem publicação, mano. Tem 500 mil visualizações. Eu acho que ele deve estar com mais de 10 mil seguidores hoje. E orgânico. Eu vi lá 14. 14. Ele é um monstro. É assim, a cada campeonato ele aumenta 1.000 seguidores a cada campeonato que ele ganha. Entendi. E, cara, tu imagina. Eu vi os vídeos dele. Mês passado, na verdade, no início desse mês agora, ele tirou o passaporte. Eu já ia te perguntar, tu estragou minha pergunta, cara, porra. Eu vi lá, tu colocou, inclusive, vamos lá, cara, a bandeira dos Estados Unidos. O que tá rolando aí? Fala aí. Cara, o Vitor, hoje o Vitor, ele é um atleta que representa o estado do Pará, através da Federação Paraense de Jiu-Jitsu, o comando do Sensei Ricardinho, e através da Secretaria de Esporte e Lazer, que é o secretário Cássio Andrade. Sim. Bicho, eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Eu digo assim, que o melhor momento que o jiu-jitsu vive, na verdade não é só o jiu-jitsu, o esporte no Pará é esse momento, porque tem visibilidade, tem apoio financeiro que na minha época não tinha, pô. Não tinha absolutamente nada. E hoje tem. Muito. Tu tem uma ideia, o Vitor Hugo hoje vai lutar um campeonato Fortaleza, totalmente custeado pela Federação, pela Secretaria de Esporte e Lazer. Uhum. E depois desse campeonato, a gente vai preparar o processo dele para que ele lute o Mundial nos Estados Unidos. Entendi. Cara, tu imagina um garoto que saiu do Sideral, lá do meio da cabanagem, já lutou o Campeonato Brasileiro. Ele mora em Belém, é? Mora lá na cabanagem. Então, vamos lá. Já que tu falou agora do Ricardinho, aí tu falou do ACL. Cássio Andrade, o secretário adjunto, por muito tempo, foi o vereador Gleison, que tem uns 4 mandatos, mais ou menos, de vereador. Sim, sim. Se eu não me engano, são 4 mandatos. Meu amigo, aproveito para mandar um abraço, atual secretário de esporte,
Já aproveita aqui e pedir um suporte, um apoio aí. Tem muito moleque trabalha com bom o Cássio lá. Andrade, atual secretário de esporte de Belém, agora na gestão do prefeito Igor. Meu amigo, gente boa, vereador de 4 mandatos, já bateu na trave 2 vezes para deputado Tá estadual. cotado para ser eleito esse ano como deputado, exatamente. Né? Então, aproveito para fazer esse pedido aqui. Bora ajudar a nossa o nosso rapaz aí representar o nosso estado. É o que eu sou muito grato. Gratidão, acho que é uma palavra que define mesmo esse momento que a gente está passando. Porque tu imagina, são garotos que viveram uma realidade à margem realmente da sociedade. Cara, eu falo assim, hoje eu digo para todo mundo, se eu morresse hoje, tava tudo certo. Tava pago. Porque, cara, tu imagina, cara, sabe o que eu fiz lá no Mundial, velho? Tem ideia que eu fiz? A minha esposa diz que eu sou doido. A gente chegou em Fortaleza, as meninas foram campeões, né? Aí a minha mulher me ligou, amor, onde é que a gente vai comemorar a vitória dos meninos? Aí eu perguntei pra ela assim, qual foi o melhor lugar que a gente comeu? Chico do Caranguejo. Aí ela falou assim mesmo, amor, sem dúvida foi lá no Chico do Caranguejo. Então vamos levar os moleques lá. Ela falou, David, tu é doido, é caro demais. Eu falei, não interessa. Levei 6 moleque. E mais tu e mais ela. 8. E mais a minha sogra. Que a minha sogra fiel patrocinadora. Não existe maior patrocinadora que a minha mulher e minha sogra. Mano, são surreais. Meu irmão chegou lá. Cara, eu realizei uma parada que já fizeram comigo quando eu era garoto. O cara chegar assim, jogar o cardápio em cima da mesa e falar assim, pede o que tu quiser. Mano, eu tinha um sonho de fazer isso. Cheguei lá, peguei o cardápio. Pô, mano, tu já foi lá. Tu sabe que tem peixe de 500 conto lá. Tô ligado. Eu aqui joguei o cardápio em cima da mesa, falei pros moleques, pode pedir o que vocês quiserem. Tio, mano. E eu aqui, né? Sei que esses moleques vão aloprar. Mano, os moleques pediram bolinho de queijo, coxinha e tubaína, mano. Tu acredita, velho? E eu falei pro moleque, pô, vocês são pobres até pra pedir, mano. Pelo amor de Deus, bora sair dessa escassez, pelo amor de Deus, bora se libertar disso. Cara, e assim, foi uma visão, cara, assim, que eu te digo que eu me realizei naquele momento ali, porque é uma visão impactante quando tu chega naquela praia. Aquele mar azul. Agora eu vou ter que contar o meu testemunho aí, né? Porque a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa foi pra Fortaleza. Fui pra Fortaleza e foi a primeira viagem pra um cara que sempre sonhou em viajar ao mundo. Hoje eu tive a oportunidade, tipo assim, cara, pra mim é muito satisfatório. Eu já fui para os Estados Unidos, já fui para Dubai, já fui para Suíça, para Alemanha, para República Tcheca. Tipo assim, eu falo com... Eu amo isso. Como eu te falei, você falou ainda há pouco, vamos viajar junto? Parece até arrogância, mas, mano, eu tenho viagem programada daqui para 1 ano. Porque isso é muito satisfatório. Um dia eu chego lá, pra mim. Amém. Quando eu fui para Fortaleza com a Bruna, que eu vi aquele azulzão ali, aquilo é muito marcante para mim. E eu fiquei num hotel baratinho, mas muito bem localizado. Eu lembro até o nome, Netuno Beach. Eu acho que é em Meireles ali, perto do... eu acho que é em Meireles que fica. Enfim, não lembro muito bem o local, mas nós ficamos lá nesse hotel chamado Netuno Beach, quando aquilo me impactou de uma forma, David. De uma forma que tu, assim... Tanto é que eu não esqueço, cara. Sabe? Aí, só que nós fomos pra lá pra comprar roupa pra nossa loja. Que lógico, deu um balãozinho, né? Lógico. Foi no buraco da Gia. Claro, nós fomos no buraco. Claro. Fomos enganados, inclusive. A gente tava relembrando recentemente disso. Mano, imagine, quando tu é um jovem sonhador, então tu não conhece ainda o mundo como ele é. Sim. Tu vai experimentando de acordo com as tuas experiências. Na época, o celular escrotão, ela também, aquilo que a gente podia ter. Sim, sim. Aí a gente foi pra Buraco da Gia fazer compra. Aí mano, tu imagina eu com sacolão. Sacola monstra. Sacola monstra. E a minha esposa, pequenininha, 50 e poucos quilos, e eu carregando igual um burro de carga. Aí chegou um cara lá querendo vender celular. Olha aqui, o Samsung, não sei das quantas, não sei o quê. Eu olho pra ela, ela olha pra mim. Não acredito, bora comprar. A gente vai ter, não acredito que eu vou ter um Samsung, não sei o quê. Nem lembro a marca do celular. Quanto é? Aí eu achando que eu tava abafando. Ele falou, olha, R$1.000, 500 cada. Eu falei, olha, tá bom, mas eu só tenho 800. Eu pensando que eu tava negociando, né? Aí eu comprei, paguei no cash. Pá, 800 pau. Então, amor, celular pra ti, um rosa pra ti, um preto pra mim. Nós chegamos no outro shopping, eu esqueci o nome. Bora abrir o celular.
Mano, mais falsificada do que... Cara, mais fácil que nota de R$3. Mano, tipo assim, eu não tive nem o cuidado de pegar. É um Olha, sonho de querer ter o sim, negócio, sim. sabe? Aí era tudo novo pra gente. A gente É tava, original, a é gente tava, original. a gente tava realizando o sonho de fazer uma primeira viagem junto pra um local top. Fortaleza é top. É massa demais. Né? Outra, abrir o próprio negócio, um negócio, né? Sim. E viajando lá e tudo mais. E Massa, recomprar um celular novo. Supra-sumo da vida do cara. Cara, Mano. semana passada a gente tava levando sobre isso, mas passando a bola de volta. Cara, quando... Aí lá encheu que o caranguejo comprou um bolinho, o moleque lá. Cara, e não quiseram arrochar. Mano, os moleque... Não quiseram. Primeiro choque, né, mano? Pulou na água. Tio, essa água arde muito no olho e tal. Salgada pra caralho. E eu aqui na minha mente pensando assim... Mano, tu nunca foi na praia? O moleque olhou assim e falou, não, tio, a única praia que eu fui foi em Outeiro. Eu nunca entrei na água salgada. Mano... Eu falei, Jesus. Pesado. Aí eu falei, e eu que nunca fui na praia? Mano, sabe, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, Baby, eles nunca vão esquecer. Cara, não, mano, ali o Vitor Hugo me olhou assim, ele falou assim, meu tio, eu quero isso pra minha vida. Mano, até me... Mano, agora ele fala, mano, e ele era um garoto de 14 anos, não, 13 anos, na época ele tinha 13 anos, ele me olhou assim, mano, sabe quando um moleque te olha assim nos olhos e fala assim, eu vou ser atleta, tio. Eu falei, meu filho, você já é. Ele falou, não, tio, eu quero viver disso. Cara, se tu perguntar pra ele hoje o que é o jiu-jitsu pra ele te fala tranquilamente assim, fala, meu trampo. É o meu trampo. Quantos anos? Ele tem 16 anos, mano. Cara, e é surreal. Entendi. Os moleques fazem 17 anos, mano. Eu pego, levo na junta militar e faço o alistamento deles. Tu põe fé. Eu tenho um relacionamento com os caras lá da junta militar, que através do meu amigo Júnior Urso, me apresentou um cara lá. Cara, que bacana. O moleque fez 17 anos, eu levo lá. Eu já tenho um soldado já. Já tem um que tá servindo. O primeiro é o Luan. Imagine o nível de disciplina dessa molecada. Porque esporte militar... Meu irmão, eu já desenvolvi todo o projeto para que eles, de fato, mano, sejam transformados através disso. Entendi. Porque que acontece? O moleque já tem disciplina do esporte. E agora vai entrar na militar. Meu irmão, o cara sai de lá, velho. Mano. O cara sai de lá avião, mano. Entendeu? O Luan treina com a gente desde 8 anos de idade. Hoje é um moleque de 18 anos, tá lá, fez a boina dele, sabe? Pá, tio não vou conseguir porque eu não tenho o enxoval. Eu falei, meu filho, mande a lista. Tio, eu não posso ir porque eu sou cegueta. Vamos fazer seu óculos. Sério, mano? A gente faz toda essa mobilização, tem os amigos e tal. Eu tenho certeza disso. Eu preciso de um óculos pro moleque pra ele poder ser militar. E os caras conseguem... Tu me deixou mais um gancho pra próxima pergunta que eu vou te fazer. Inclusive, abraço, Ale, Raíssa, não tá aqui o horário, eu tô por fora. Tá aqui, é doido. Eu não sei quanto falta, mas deve estar acabando, tenho certeza. Olha, então ficou muito claro. A pergunta que eu tinha te feito foi o que o jiu-jitsu e o empreendedorismo social têm em comum. Cara, ficou muito claro pra mim. Olha, a disciplina, de certa forma. Porque tudo. No esporte, inegável, disciplina. Pra te manter um projeto social, saindo ganhando dinheiro pra manter um projeto social que tu tem que injetar recurso, não pensando com finalidade, com fins lucrativos, por assim dizer, disciplina também. Tá. Então dá tempo da gente bater mais um papinho aqui, meu amigo. 20 minutinhos aí pra gente finalizar. Agora eu vou para a próxima pergunta. Então, a pergunta inicial foi o que o jiu-jitsu e o empreendedorismo social têm em comum? Tu concorda? Disciplina não tem nem o que falar. Né? Disciplina é o que traz um resultado. Na veia, né? Tanto num quanto nas duas pontas, né? No outro. Agora tá. Tu falou que tu faz toda essa mobilização. Vamos falar agora sobre como isso, a realidade. Já falamos do projeto, da história e tudo mais. Claramente, ninguém precisa ser especialista para saber o impacto social que isso gera. Isso faz parte do nosso tema, né? Mas vamos falar um pouco sobre o impacto econômico, porque o tema eu destrinchei dessa forma. É como transformar um projeto social, um projeto em realidade social e gerar impacto social e econômico. Perfeito.
tá? Então vamos seguir nessa linha. Hoje, como eu já te falei agora há pouco, o que eu faço? Os garotos completam 17 anos, Certo. faço alistamento militar. Muitos deles têm a possibilidade hoje de seguir uma carreira militar, né? Porque se faz uma prova, eu esqueci agora, que você pode passar até Oficial, 8 anos. 8 anos lá Uhum. dentro. Então, cara, se o cara estudar, consegue uma carreira. Então, sai de lá com uma experiência, uma vivência, né? Sim. Uma fonte de Sim, renda. ok. E hoje, né, os atletas de jiu-jitsu que competem a nível internacional, no caso do Internacional. Vitor Hugo, que já vai lutar esse campeonato mundial nos Estados Unidos, a probabilidade é que ele nem volte mais. E lá eles dão muito valor no jiu-jitsu. Mano, eu sempre falo isso, assim, a minha esposa, ela tem 2 graduações, especialização e tal, mas a minha faixa preta tem mais validade do que qualquer curso hoje no Brasil. Tu me falou Tu sobre sabes isso. que para poder viajar hoje, né, tu vai na migração, vai fazer o processo e tal, tudinho. Eu chego lá e falo, sou black belt, sou professor de jiu-jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu? Pô, mano, 10 anos visto. Vai fazer uma entrevista e tal, vão analisar o teu histórico. Mas e detalhe, Eu entendi. o teu certificado não vale lá. Mas a minha faixa preta, ela vale em qualquer lugar do mundo. Porque eu sou atleta registrado pela CBJJ, que é o maior órgão de jiu-jitsu que existe no mundo. Uhum. Então, o meu certificado ele tem validade mundial. Não preciso revalidar em lugar nenhum. Só preciso porque eu estou registrado na CBJJ. Então, eu tenho amigos meus hoje que aqui em Belém não eram ninguém. E hoje os caras estão dando aula em Emirados Árabes. Né? Tem amigos nossos que estão hoje trabalhando, dando aula nos Estados Unidos, que é o mestre Franquico, uma galera. Então, hoje, vou falar dentro do nosso bairro ali, que é o Jardim Sideral, Cabanagem e tal, isso causa um impacto social gigantesco. Porque o que acontece? Esses garotos que hoje treinam conosco, eu ocupo o espaço deles de tempo e eles não têm tempo para estarem roubando, para estarem servindo o crime, o tráfico, né? Enfim. Eu já tive situações de ter que dialogar com esse tipo de situação. Né? Ok. De ver e tal, um aluno meu que já está se desviando para esse caminho e eu ter que chegar e vem cá. Hoje o meu papel dentro da comunidade é exercer paternidade dentro da minha comunidade para essa geração. Porque é impressionante, cara. Não, Gilson, tu imagina, numa realidade de quase 100 alunos, eu só conheço 5 pais homens. Do homem, total? eu tô te falando, total, homens que eu já vi indo no projeto. Os 95% os outros alunos, quem queria? A mãe, a avó, a tia. Mas o pai não vai participar, pô. Então, qual que é o meu papel ali? É de exercer paternidade, pô. Cara, é tão importante um projeto como esse, uma realidade como essa, porque eu estou ali para exercer destino, mano. É muito, profundo, cara, é muito forte isso, porque as pessoas pensam assim, é só os moleques vão pra lá pra aprender a torcer um braço, pra isso e tal. Não, cara. É muito além disso. Então, é muito além do impacto social, vamos lá. Aí tu falou que compete, movimenta o evento, patrocínio, não sei o que tudo mais isso. E tudo mais. Para além disso, falando de impacto econômico, por exemplo, tu pega um moleque desse que vai embora para dar aula para os Estados Unidos, ganhar em dólar. Leva a família toda. Pronto. Ou manda dinheiro, cara. Exato. De lá para cá. Como vários dos meus amigos fazem. Mudando a realidade que muitas das vezes transforma a vida para sempre da pessoa, dependendo, logicamente, da condução disso, se transformar isso em um negócio, principalmente, porque muitas das vezes uma hora acaba, digamos assim, tu tem que formar bases. Vou te dar um exemplo, o cara tá dando aula lá ganhando em dólar, moleque novo e tudo mais, se ele tiver visão, cara, eu vou abrir uma loja de suplementos. Exato. Eu vou abrir uma loja de artigos esportivos. Vou mandar uma grana para minha mãe lá no Brasil, vou fazer uma vila de kitnet. Exato. Ou não só isso. Às vezes, quando a gente fala de impacto econômico e social, eu gosto de falar sobre isso porque a gente não está falando de grandes negócios. O motor do Brasil são as micro e pequenas empresas. Sim. Então, o que acontece? O cara que tá vendendo lá churrasquinho, já conheceu algum exemplo de alguém que vende um churrasquinho? Na entrada dos campeonatos, meu irmão, se tu vê o que aquilo gera na entrada dos campeonatos, churrasquinho, tem um cara que tá vendendo o material dele esportivo, a camisa dele,
Cara, isso, olha, assim, as Não- pessoas não veem. Assim, hoje eu converso Aham. muito com o Kenio e com o Sensei Ricardinho, que é o presidente da Federação Paraense de Jiu-Jitsu. Uhum. Cara, o Kenio, eu falo assim, cara, as pessoas não entenderam o poder e o potencial que o jiu-jitsu gera na economia. Sim, Tem um campeonato que sim. rola lá no Mangueirinho. Impacto econômico Cara, o impacto econômico é pesado, gigantesco, mano. porque, cara, tu vai ver lá, tem a tia que tá vendendo lanche, tem o garoto que vai lutar um campeonato, ele tá vendendo os seus docinhos, já tá estimulando o empreendedorismo nele, porque ele quer vender os doces para que ele possa comprar um kimono legal. Cara, isso gera, assim, uma cadeia que gera muito. Patrocínio, abre loja Sim. e mais eventos. Quanto mais visibilidade tem, mais eventos Tu acontecem. imagina, eu peguei... Agora o que me chamou a atenção, te confesso, apesar de ser óbvio, eu não tinha pensado desse jeito. Quer dizer que tem uma galera que vai embora pra Vai. fora e não volta mais. Não volta Não, mais. eu sei que tem alguns casos de alguns treinadores, inclusive nos Estados Unidos, que vão pra lá treinar, inclusive muitos atletas do próprio UFC. Sim, sim. Né? Eu tenho E amigos que treinam, e- tipo, o Joelso Guerra, ele treina o Michel, que é paraense, né? Michel Tatu? Não, é o Pereira, que é o voador Ok, da Mortal ok, e tal. ok. Quem é o treinador dele, o head coach dele é o Joelson Guerra, que é da Academia Ulisses Pereira, que treinou boxe junto comigo lá. Aham, Só que O isso, Liard também tá nos Estados Unidos treinando só que isso vai o muito Daiko. além, então, pô, o Daiko, ok. É, o Deus da Guerra. Aí, então, tu falou Emirados Árabes, talvez Europa também, se isso Mano. se espalha, e o jiu-jitsu é brasileiro mesmo, Cara, né? É, Eu posso estar enganado, né? Jiu-jitsu é uma arte japonesa que veio para Tomé Açu através dos Gracie. Gastão Gracie, o pai do Hélio Gracie, morava em Tomé Açu, tinha um pimental aqui. Ah, mas existe então o jiu-jitsu brasileiro. O que acontece? Existe o jiu-jitsu normal e existe o Brazilian Jiu-Jitsu. Ok. Tá? A maioria das pessoas não sabe, mas Matsu Maeda, que é o Konde Koma, que é o cara que difundiu o jiu-jitsu no Brasil, né, e consequentemente para o mundo, ele foi difundido aqui no estado do Pará, Tomé Açu. Ele ensinou para os Gracie e os Gracies. E o Hélio Gracie transformou esse jiu-jitsu hoje no que é hoje, o BJJ Jiu-Jitsu, né? Então, cara, Matsu Maeda, ele é enterrado aqui. Cara, eu não sabia nada disso, ele velho. é enterrado aqui porque quando ele sofreu uma pena por ter ensinado o jiu-jitsu fora do Japão. Se ele voltasse pro Japão, ele ia ser morto. Uhum. Então a pena dele era pena de morte, que ele ensinou o jiu-jitsu fora dos limites do Japão. Então ele morreu, foi enterrado aqui. Quem mantém a sepultura dele lá no Santa Isabel é a família do Lioto. Cara, eu não sabia. Tá lá. Quando os caras vêm lutar os campeonatos grandes aqui no estado e tal, que tem as etapas que acontecem aqui, e vão visitar a sepultura do Matsu Maeda, que chama-se Konde Koma. Entendeu? O jiu-jitsu nasceu aqui, pô. O Hélio Gracie é paraense, o Royce Gracie é paraense. Que é a famosa família Gracie. Eles são paraense, mano. Eles são, se tu olhar na certidão de nascimento dos caras, eles nasceram aqui no estado do Pará. Entendeu? Então, assim, a gente tem tudo, todo o jiu-jitsu. E é uma febre mundial o jiu-jitsu, Cara, né, cara? É respeitado mesmo massa. no mundo. Agora tu imagina, né? Falando de esporte como um todo, não só do jiu-jitsu. A gente vive num país que tem aí um índice de pobreza elevado, principalmente nas comunidades. O teu projeto, ele é onde? Na Jardim Sideral, fica próximo ali à Avenida Brasil, Mas próximo da Independência. Eu imagino que ele atrai muitos alunos de comunidades, a maioria. Cara, Cabaná, mano, 100%. Detalhe. A realidade social samurai de Judá é 100% gratuito, tá? Que fique claro. Olha. Não cobro um centavo de ninguém, inclusive até os campeonatos eu pago. Kimonos eu consigo de doação, mas a maioria também a gente compra, né? Porque eu entendo que esse trabalho que eu desenvolvo é o meu dízimo. Deus me abençoa, é o de que a palavra de Deus é um rio. Tá. Então Deus derrama sobre a minha vida, eu derramo sobre a vida deles. Então Deus me abençoa e eu, cara, em vez de eu pegar a minha grana e levar numa igreja e entregar para o pastor depois gerar uma mágoa tão grande no meu coração por conta das condutas de terceiros, eu prefiro eu mesmo fazer a obra. Entendeu? Eu vou lá, pego esse recurso, porque a gente... mano, tu é meu contador, tu sabe. Isso é de tudo. É pesado. Eu deixo de ganhar mensalmente uma média de uns 5, 6 mil reais pelo espaço que o projeto ocupa. Okay. Eu deixo de ganhar. Isso só
tu, né? Fora os apoio que tu Cara, imagino que tu deva ter. Cara, assim, quem me apoia hoje, eu tenho para alguns atletas que têm um resultado, né, que existe uma lei dentro do estado que os atletas que estão no topo, os primeiros, a CEL, ela tem a obrigação de patrocinar os campeonatos fora do estado. Ok. Né? Mas assim, 100%. Tu já bancou muito a viagem? Cara, então vamos lá. E eu imagino que do teu bolso, digamos assim, com certeza mais de 100 mil anos. Tranquilamente. Né? Já. Não, já 100 mil anos, né? Cara, mas eu gastei muito dinheiro, porque eu vejo assim que é um investimento no reino. Eu vou fazer um paralelo aqui. Pode parecer que não tem nada a ver, mas eu, particularmente, eu não lembro quanto que eu já gastei em todas as minhas viagens. Voltando a falar de viagens. Porque pra mim, velho, sabe? Tu, por exemplo, tu te preocupa, às vezes tu te pega fazendo conta, como essa que eu te fiz agora, tu nem sabe. Não. Qual é o teu sentimento? É um sentimento de realização mesmo, assim? Como é que é? Porque assim, eu realmente nunca tive algo nesse sentido. Né? Então, não sei como é que é esse senso do projeto que virou realidade, e quando tu pega e vê o que ele já fez, o que te causa assim? Vamos lá, tipo... Cara, o que me movimenta a continuar... Tenta traduzir aí o sentimental Cara, disso. é gratidão. Gratidão. Porque, como eu já te falei, tu conhece a minha história, eu já morei na rua, mano. Tendo casa. Né? Fui dependente químico, né? Saí de casa. E se não fosse o esporte na minha vida, eu não tava aqui, pô. Então eu sei o poder que isso tem. Aí eu pensei, cara, eu tenho o poder da arte. E tem, meu irmão, o poder de Deus, mano. Isso aqui é avassalador, meu irmão. Porque ali eu uso o jiu-jitsu somente como para chamar os garotos para dentro, para que eu possa derramar sobre a vida deles a palavra de Deus. E isso é que causa a mudança e a transformação. Porque, mano, palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Porque o garoto, eu tô lá dentro da comunidade, quem era o cara que influenciava ele antes? Era o cara do tráfico. Eu já ia falar era isso o agora. Bandidão, era os caras do trap, era os malucos e tal. Cada um curte o que... Aí vem um doido com um projeto social, carrega 80, 100 pessoas. Eu chego lá, falo 80, pro moleque... 80? Mais ou menos quase 100, garoto. Chega lá e eu falo assim pra ele. Eu falei, meu irmão, isso aí que tu tá vendo é mó vacilação. Ah, mas eu sou pobre, sou isso aqui, eu sou preto, sou favelado. Eu falei, mano, história triste não me convence. Porque tudo que tu tá falando eu já passei. Eu vim de lá, ninguém me contou, né? Eu tô aqui pra te provar que o que esses caras estão vivendo hoje é só uma ilusão. Não se mantém. Mas eu posso te dizer que o que eu vou te levar e aonde eu vou te levar vai dar um resultado que vai transformar toda a vida da tua família. E isso causa um impacto socioeconômico, moral. Isso, cara, muda totalmente a vida. Aí eu chego onde eu queria chegar. É metanoia. Vai. Conhece a palavra metanoia? Não. Mudança de mentalidade. A gente tá fazendo o que lá na cabanagem, no Sideral? A gente tá mostrando pros garotos, a gente tá mostrando pra eles que o mundo não é o Sideral, não é a cabanagem. Que é os Estados Unidos, é a Fortaleza. Exato. E porque um puxa o outro. Cacete. Viu as fotos no Instagram. Epa, tu viu onde eles estavam lutaram o Campeonato Brasileiro em São Paulo. Isso, meu irmão, causa, sabe, um estremecer. Até um ânimo pra treinar mais, né? Meu irmão, os moleques querem. Entendi. E eu comecei a mostrar pra eles que a referência não é aquelas que tem na comunidade, mas sim o que tá passando aquela barreira ali. Então, meu irmão, olha como isso é tão forte. E olha, imagina a responsabilidade que cai sobre meus ombros sobre isso. Porque, mano, é surreal, mano. Eu tenho que analisar o Instagram dos moleques, porque, tipo assim, eu vou te falar uma parada do Vitor Hugo. Ele é patrocinado. Tem uma cláusula no contrato que diz que se ele fizer uma postagem que tiver uma música que tem apologia ao crime, ele perde o patrocínio. Então, olha só como é que é a parada. Responsabilidade de fato. Eu vi ele postar uma parada e tal. Quando eu vi tinha uma parada lá, eu falei, ei, apague isso. Sabe? Eu tô exercendo uma paternidade que nem os pais exercem. Sabe? Então, cara, assim, tem mãe que chega... Sabe o que é que me paga? Vou te dizer, na real, eu não tô com meu celular. O que me paga realmente é quando uma mãe
me manda uma mensagem que fala assim pra mim: cara, eu tinha certeza que meu filho ia ser bandido, que meu filho ia morrer na mão da polícia. E hoje o meu filho treina com o senhor e ele é uma outra pessoa. Meu Deus. Porque é isso que me motiva, mano. Dia a dia é essa parada que me motiva. É de eu ver a transformação de fato materializada. Eu ver o moleque daquele que todo mundo dizia, assim como falavam pra mim. Porque quando eu tinha, mano, 10 anos de idade, falava que eu não ia viver até 15, mano. E hoje eu tô com 40. E os moleque desse falam a mesma coisa pra ele: mano, tu não vai viver, tu vai morrer na mão da polícia. E o moleque fala assim: eu não vou morrer porque eu sou campeão mundial de jiu-jitsu hoje e eu vou transformar a vida da minha família. Através dessa arte, que salvou a vida do meu professor. Saca, mano? É essa a parada que me motiva. Meu irmão, eu tô ali, cara, pra continuar fazendo isso, e não interessa quanto eu vou gastar, não interessa o quanto que eu vou ter que me doar, porque as pessoas não entendem, mano. Eu realmente deixo de fazer o que eu Propósito, né? quero pra fazer o que eu realmente preciso, porque quem faz o que quer não tem o que merece. Kant falava isso, Cara, tu só é livre quando tu faz o que tu não meu quer. irmão, Por mais exato. polêmico que pareça, estranho, polêmico Exato. não, por mais estranho que pareça afirmar isso, tu Não, só isso é é louco, livre mano. quando tu faz o que tu não quer. Sabe por quê? O que a gente quer não é acordar 5 da manhã, 6 da manhã, é acordar 9. Exato. Não é verdade? Exato. Então, assim, quando a gente começa a estudar essas questões, parece que tudo começa a se entrelaçar, né? Cara, pô, foi um negócio bem forte, assim, Cara, é porque muito louco isso, já vi né? muito isso na internet, de ler. Agora eu te conheço, porra. Eu vejo o teu dia a dia lá, é uma loucura que às vezes tu não tem tempo de. Eu fico te enchendo o saco pra te mandar a porra do documento pra mim lá. Aí o pessoal da minha equipe fica batendo lá. Olha, senhor David, por favor, mande o documento que você ainda não mandou, que a gente tá pedindo há de um mês pra Miserável, paga você. aquela DARF Paga que se aquela deu data tanto- que a gente já gerou 15 vezes pra te pagar. Aí eu ia só pra finalizar, que realmente já acabou o tempo. E como tu conciliar? Porque vamos lá. Essa prosperidade eu tenho acompanhado ela nesses últimos meses. E não foi dezembro, foi agosto do ano passado. Foi, mano. Foi. Então a gente tá caminhando aí já Vai fazer um ano, mano. vai vai fazer caminhando pra fazer um ano. Ela tem aumentado cada vez mais porque tu chegou de um jeito, a tua empresa tava arrombada, a gente consertou ela. E de lá para cá, várias coisas vão acontecendo, e isso está aumentando. Aí tu tem uma grande responsabilidade no social, mas também na tua vida empreendedora. Cara, isso aí é muito doido. Vamos lá, como conciliar isso só para finalizar? O fardo é pesado, né? Vai lá, só para finalizar, contextualiza sobre isso e depois, quando você terminar, já fica à vontade para deixar um recado aí para se despedir, que infelizmente já acabou. Olha, já tem mais de 1h30. Cara, é o que eu sempre falo, que se todo empreendedor tivesse um entendimento que é uma lei que norteia o crescimento de qualquer empresa, pessoa física, jurídica, chama-se Lei da Semeadura. Plantou? Mano, cara, planta. Se tu plantar, meu irmão, coisa boa, eu tô investindo em pessoas, eu estou investindo no reino de Deus. Eu estou investindo. Cara, por quê? O que acontece? Eu tiro um garoto desse da rua, ele não vai me dar um tiro lá na esquina daqui a 5 anos. Tem um garoto chamado Cleitão lá no. Eu comecei o projeto por causa dele, que eu vi ele, me roubou, me deu um prejuízo. E eu falei: Deus, se eu não fizer absolutamente nada, esse garoto daqui a um tempo pode me dar um tiro e me matar ali na esquina. E eu sei o poder que o esporte tem. Eu sei o poder que isso transforma a vida. E hoje ele treina com a gente. Tá entendendo? Então, cara, se todo mundo entender que se você tirar uma pequena parte do teu lucro ou dos teus impostos, porque a gente está batalhando muito para conseguir ter o instituto e tal formalizado, que a gente já está trabalhando para isso. Exato. Né? A gente pegar um imposto de uma empresa e aplicar em cima desse contexto, a criminalidade cai, empregos são gerados, enfim, cara, só são coisas boas. Aumenta o honorário do teu contador. Cara, tudo isso. Né, eu entrei Tu não numa esperava, empresa, isso. levei pro meu contador uma empresa quebrada. Exato. E ele já me estruturou no negócio. Hoje a gente conseguiu bastante, várias né? coisas. Até crédito, cara, banco, surreal, aí, cara. Então eu digo assim, se você quer crescer,
Se você tem o desejo de expandir nos seus negócios, invista no reino. Invista no reino. Porque o que Deus está proporcionando para a minha vida, cara, é inimaginável. Eu nem nos meus melhores sonhos imaginaria fazer o que a gente está fazendo hoje. Tu sabes disso, a gente está crescendo, um crescimento avassalador, mas eu entendo que nada disso é mais importante do que o reino. O propósito da minha vida é esse, é de conectar pessoas. Todo mundo me pergunta assim, cara, como é a tua maior habilidade? Eu falo, cara, a minha maior habilidade é de conectar pessoas. Pessoas que não têm uma oportunidade, pessoas que têm uma situação que pode ajudar. Cara, eu tenho o maior prazer em conectar essas pessoas e ver o resultado disso. É essa que é a minha maior habilidade, é de proporcionar oportunidade para aqueles que estão à margem da sociedade. Esse é o objetivo real da minha vida e da realidade social, Samurai de Judá. Puta que pariu, mano. Obrigado. Tamo junto, isso é meu irmão, então, cara. Normalmente eu falaria, espero que tenham gostado, não, mas eu tenho certeza que o negócio foi profundo aí. Então é isso, a gente finaliza aqui. Acompanhem para mais episódios. Sempre, eu tenho certeza que ele vai voltar daqui a pouco. Inclusive eu quero trazer, já veio o Margarido, falamos de energia solar. Veio o Sullivan Mafra, falamos de assessoria empresarial. Veio você agora falando do social, projeto social, empreendedorismo e tudo mais. E agora eu quero trazer os três. Será que a gente vai lançar aquele projeto Bomba Atômica? Pois é. Só que aí vai ser muito semelhante ao podcast do Vilela, de Inteligência Limitada, que fica lá 4 horas. A gente vai fazer uma vaquinha aqui para pagar um plus para inovar, porque não fora. Tem que ser uma live de 24 horas. Exatamente. Mas é isso. Se você, meu amigo, quiser deixar, por favor, uma última mensagem, fica à vontade. Tamo junto. Galera, a mensagem que eu tenho para entregar para vocês hoje é que entendam, de fato entendam que só existe um crescimento real na tua vida espiritual, financeira, a partir do momento que você tem que entender isso. Quem faz o que quer não tem o que merece. Eu só tenho o resultado que eu mereço a partir do momento que eu faço o que eu preciso fazer. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora eu sou homem, eu faço coisa de homem. Quer crescer, investe no reino, que é Deus que vai te dar o crescimento. Amém. E meu irmão é o teu melhor sócio. Puta que pariu, valeu de novo, mano. Tamo mais junto. uma vez aí. Tamo junto, viu? Tamo junto. Falou, tchau.